Opa, que bom que você já está aqui na aula. Eu tenho um recado muito importante para te falar. O que precisa levar para assistir a aula? Caderno e caneta. E você também. Eu tenho certeza que o conteúdo que o professor Arthur vai te entregar vai ser tão exclusivo que você não vai encontrar em lugar nenhum de forma gratuita. Então já pegue o seu caderno e a sua caneta para você anotar tudo e não perder nada. Deixa eu te perguntar, vai ter certificado do curso? Vai sim, ótima pergunta. Vai ter certificado. Mas para isso você vai precisar assistir todas as aulas do começo ao fim. Porque durante as aulas nós vamos liberar um código para você. Você vai precisar desses 4 códigos para conseguir gerar o seu certificado no final do curso. Não esquece da água, viu? Opa, valeu por lembrar. Você também não esquece a sua água e já prepara aquele cafezinho para você não precisar sair da aula e perder o conteúdo. E outra coisa muito importante que eu tenho para te falar. Se você puder, já coloca aí a aula para assistir na televisão. Bem, a qualidade é bem melhor, o volume bem melhor. Você vai conseguir ver as planilhas, os arquivos com a qualidade melhor. Mas se não der, tudo bem. Coloca no seu celular mesmo, tira as notificações e bora que já vai começar a aula. Se você é contador ou estudante e quer se destacar no mercado, sendo valorizado, bem remunerado e reconhecido como uma referência contábil em sua região, você está no lugar certo. Queremos te ajudar a alcançar o próximo nível em sua carreira contábil, mostrando todo o passo a passo prático para ter segurança e se tornar um profissional de sucesso. Você finalmente terá conhecimento e independência para ter sua própria carteira de clientes e se tornar uma referência no mercado. Bem-vindo ao curso gratuito Regimes Tributários. Aqui começa a sua jornada para alcançar o próximo nível na sua profissão. Seja bem-vindo! Estamos ao vivo, começamos o nosso primeiro dia do curso Regimes Tributários, o lugar certo para você realmente mudar de nível de verdade. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você, levando conhecimento prático, que é isso que todos vocês precisam. Prática, 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 para realmente se diferenciarem no mercado, tá? Para terem melhores clientes, para ter a melhor remuneração. É isso que faz de você uma referência aí na sua região, com todo o reconhecimento que você merece. Mas tem que desviar das balas, né? E quais balas? Mudança de toda hora de tributação, mudança da legislação, mudança. E nós estamos aqui para levar esse conhecimento para você. E eu estou muito feliz mesmo. Seja bem-vindo. Vai colocando aí da onde você é, seu nome e de onde você é. Coloca aí para mim. É muito importante e muito legal. Vamos lá? Vamos lá, porque a gente já começa com tudo, tá? A gente já começa com tudo, porque você precisa entender todas as situações que essa reforma tributária vai afetar todo mundo. Hoje, inclusive, é Simples Nacional, tá? Hoje, inclusive, é Simples Nacional. Eu vou te mostrar como funciona o Simples hoje e como vocês têm que preparar para todas as situações que vão acontecer com a reforma tributária. Mas vamos lá que você vai entender todas estas situações. A primeira coisa que eu quero te dizer, e de maneira muito tranquila e muito feliz, porque é isso que a gente tem, é muita gratidão mesmo. Nós já batemos a meta já, né? A marca de 65 mil alunos treinados dentro da contabilidade no Brasil, nos nossos mais diversos treinamentos que nós temos aqui dentro. Em 10 anos a gente já impactou a carreira de mais de 65 mil profissionais e eu fico muito feliz por poder fazer a diferença na vida de cada um. E eu tenho certeza que aqui hoje tem um monte de aluno nosso, tem um monte de aluno da Mentoria Maestria. Você que é aluno aí, nosso, de qualquer treinamento, principalmente da Mentoria Maestria, coloca seu nome aí, eu quero te abraçar, quero te dar aquele abraço. Obrigado por fazer parte dessa história. Sabe por quê? Porque você nos permite levar conhecimento para mais e mais pessoas. Obrigado por nos ajudar na nossa missão de compartilhar conhecimento. Você que é nosso aluno e está aí hoje, coloca aí, sou aluno do professor Arthur, do treinamento da Mentoria Maestria. Tá aí, muito bom. Sejam todos abraçados. É muito bom ter todos vocês aqui. Legal? Muito bom, hein? Muito bom mesmo.
Vem cá, vem cá, vem cá. Vai colocando aí de onde você é, e vai colocando também se você é aluno da mentoria maestria. Mas agora eu quero já te mostrar na prática, tá? De maneira interessante, inteligente, como você entende as situações em relação ao Simples Nacional. Ó, eu quero deixar bem claro uma coisa para você. Presta bem atenção. Presta bem atenção, já somos mais de 10 mil pessoas ao vivo nessa live de hoje. Parabéns, parabéns para você que escolheu mudar de nível. E é o seguinte, tá? Você pode ser hoje uma pessoa que está lá na faculdade. Não importa. Não importa, tá? Não importa. Aqui é o seu lugar. Esses 4 dias é sim o lugar onde você vai mudar de nível, vai aprender a prática que a faculdade te entregou. Você já pode trabalhar na área. Às vezes você está trabalhando lá na área fiscal ou qualquer setor dentro do escritório de contabilidade. Aqui é o seu lugar, porque aqui você vai entender a base legal, a legislação, para perder os medos, a insegurança. E pode ser que você também seja dono da sua própria carteira de clientes, dono do seu próprio escritório de contabilidade. Aqui é o seu lugar, porque você está junto de pessoas que realmente querem mudar de nível e alcançar os melhores clientes, os melhores honorários e desviar das balas, né? Multa, nossa! E ainda ter tempo, né, gente? Tem que ter tempo. Tempo para viver bem, tempo com a família, porque contador geralmente tem muito pouco tempo, isso precisa mudar. E eu tô aqui deixando um basta, vamos mudar isso, vamos ser bem remunerado, vamos fazer a diferença nesse país, nós temos esse papel, tá bom? Vamos nessa juntos? Legal! Falando hoje especificamente, é Simples Nacional, mas lembra, tá? São 4 dias, você não pode perder nenhum dia. 4 dias, hoje é simples, mas você não pode perder nenhum dia. O último dia é o dia mais importante, que eu vou mostrar o planejamento tributário na prática. Mas coloca aqui na tela, eu quero mostrar aqui na nossa tela interativa, por favor, me coloca aqui na tela. Eu quero falar com todos vocês. Aê, bora! Ó, vamos lá, vamos falar então de RBT versus RBA. Eu sei que se você já trabalha na área, você fala assim, tô careca de saber sobre o Simples Nacional, faço todo mês, vou lá e lanço dentro do site e tá tranquilo e tudo mais. Tá legal. Você que tá na faculdade ainda fica assim, eu já ouvi falar que existe o Simples Nacional. Vamos colocar todo mundo na mesma página para você entender de verdade a importância relacionada a entender a lógica, a base, todas essas situações em relação ao Simples Nacional. Vai ficar melhor. Pode ligar que fica melhor. Vamos lá. Deixa eu ver. Aê, olha só, fiquei bem melhor, bem melhor. Seguinte, vamos lá. Quando você vai aprender Simples Nacional, geralmente, para quem já trabalha na área, é o seguinte, entra aqui no site, que hoje eu vou mostrar na prática, eu vou mostrar o site na prática, tá? Calculado e mostrar na prática. Calculo e jogo para a prática. Você vai ver isso hoje. Mas quando você está lá, vivenciando o dia a dia, né? Se você que é analista fiscal, você sabe gerar isso lá no site do sistema do Simples Nacional, mas às vezes faltam as bases para entender a lógica por trás em relação ao Simples Nacional. Então, eu quero te mostrar essa situação de maneira rápida, porque a gente vai da teoria à prática. Sempre assim. É assim que a gente faz há 10 anos. Legal? Vamos lá, então? Seguinte. Isso aqui, para mim, é o primordial para você conhecer, entender e pegar a lógica, a base em relação ao Simples Nacional. O que é? É o RBT e o RBA. E agora eu quero te fazer um convite. Todos vocês, pega uma caneta. Professor, eu não gosto de caneta e papel. Pega uma caneta e um lápis. Pega uma caneta, um lápis e um papel. Mas tem que ter. Não, eu decoro tudo. Pega uma caneta, sabe por quê? O nosso cérebro, só de você pegar uma caneta e um lápis, um papel, ele entende que aquilo é importante. E a chance dele reter aquilo é muito, muito maior. Isso é PNL, tá? A chance dele reter isso é muito maior. E na boa, eu não estou aqui para que você tenha desperdiçando seu tempo. Seu tempo é precioso. Então, pega um papel e uma caneta e vai anotando os principais conceitos que isso vai fazer a diferença para você. Legal? Vamos lá. RBT. O que é um RBT? Receita Bruta Tributada. Vamos lá de novo? RBT, Receita Bruta Tributada. Para que realmente entende-se ou serve esse RBT? Lá na Lei Complementar 123, anota aí essa base legal, tá? Quais são as bases legais importantíssimas em relação ao Simples Nacional? Vamos lá? Lei Complementar 123, eu sei que você trabalha na área, você sabe, tá tudo bem, mas tem gente que não sabe. E também a Resolução CGSN 140 de 2018. Resolução
CGSN 140 de 2018. São as duas legislações assim, importantíssimas quando a gente fala de Simples Nacional. Claro que hoje ainda você vai ver os impactos da Lei Complementar 214, que é a lei da reforma tributária sobre o Simples Nacional. Hoje ainda, isso tudo hoje, numa aula que vai demorar ali lá pelas 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia no máximo, você já vai estar liberado. Mas eu quero que você aprenda de verdade por esse tempo aqui, que seja realmente profunda. Não pode ser só uma conversa fiada, tem que ser profundo, tá bom? Legal? Então vamos lá. RBT, Receita Bruta Tributária. Para que serve o RBT no Simples Nacional? A gente precisa, toda empresa, para calcular o Simples Nacional, precisa ter os últimos 12 meses de receita bruta. Então, o RBT é aquilo que a gente precisa para calcular e encontrar em qual faixa do Simples Nacional essa empresa está. E eu vou te mostrar essas faixas ainda hoje, você vai entender, tá? Você vai entender essa situação. Então esse RBT, ele serve para entender em qual faixa do Simples Nacional que essas empresas estão. Vamos lá, fazendo só um paralelo para você entender qual tipo de empresa vai em qual. No Simples Nacional a gente tem os anexos, né? Anexo 1 vai ao comércio, anexo 2, indústria, anexo 3, serviços, vários tipos de serviços estão lá dentro do anexo 3. Anexo 4 são serviços também, mas são serviços que existe uma cessão de mão de obra, tá? O único lugar que pode ter cessão de mão de obra no Simples é no anexo 4. Lá a gente tem as construtoras, lá a gente tem os advogados, tem a questão de segurança patrimonial, tem todas essas situações estão no anexo 4. São poucas, tá? As atividades que podem ficar no anexo 4. E o anexo 5 são as atividades regulamentadas. O que são atividades regulamentadas? São as atividades que a gente tem descrita lá no decreto 9.580. E calma, tá? Aqui você vai entender como realmente funciona a base legal. Essa história de ouvir falar não funciona não. Aqui se aprende a base legal. Porque contador que realmente quer ser reconhecido e referência, sabe a base legal. Mas detalhe, não fica falando contabilidade. Empresário não topa, não aceita, não entende ou não quer ouvir contabilidade. Ele quer ouvir realmente no linguajar dele, realmente entender o linguajar dele, tá? Beleza? Ok até aqui? Tudo bem? Então o RBT serve para a gente entender em qual faixa, não é em qual anexo, mas em qual faixa do Simples Nacional aquela empresa está. Por que eu quero fazer esse paralelo com o RBA? Porque tem muita gente que confunde. Por exemplo, o RBA é Receita Bruta Acumulada. Receita Bruta Acumulada. Anota aí, RBA, Receita Bruta Acumulada. Vou até beber uma água enquanto você anota. É importante, tá? Anotou? Legal? Boa. Seguinte, presta bem atenção. Para que serve o som aqui, ó? Para que serve o RBA? Para que serve o RBA? Serve para a gente entender se aquela empresa pode ou não pode permanecer no Simples Nacional. Se ela pode ou não pode ficar no Simples, porque ela ultrapassou ou não o limite do Simples. Vamos falar de limite do Simples? Sublimite R$ 3.600.000, né? É o sublimite para estados e municípios, e o limite do Simples Nacional, que é de R$ 4.800.000. Então é pelo RBA que se entende se a empresa vai ou não vai continuar no Simples Nacional. E por que eu começo sempre, quando eu vou ensinar o Simples Nacional, eu começo pelo RBT ou RBA? Porque tem muita gente que às vezes vai me perguntar, assim, professor, a minha empresa ultrapassou R$ 4.800.000 e não saiu do Simples Nacional. Aí eu pergunto, mas ela ultrapassou o RBT ou ultrapassou o RBA? Aí às vezes a pessoa coça a cabeça e fala assim, não sei. Pois é, pelo RBT é possível ele ultrapassar o RBT 4.800, né? Mesmo mais do que 20%, não tem problema. Ela pode ultrapassar pelo RBT sem problema nenhum, que não vai sair do Simples. Ela não pode ultrapassar o RBA. Por quê? Porque o RBA é aquilo que define se aquela empresa vai ou não vai ficar no Simples Nacional. Agora, vamos falar de diferenciação na hora de apurar, tá? O RBT é os últimos 12 meses de apuração. Não entra o mês de apuração. É sempre os últimos 12 meses de apuração. Até aqui tudo bem? Últimos 12? Legal. Esse é o RBT. Legal? Últimos 12, não importa. E o RBA? O RBA sempre começa no mês de janeiro. Então imagine, nós estamos em janeiro, mas imagine que você está agora no mês de abril. Então o RBT de uma empresa lá em abril vai ser de março de 25 até abril de 24. 12 meses para trás.
Professor, mas não pega o abril, não? Não, o abril, mês de apuração, não pega. Sempre 12 meses para trás. Então ele estoura o ano, ele não importa, ele vai atrás, lá atrás. Ele precisa de 12 meses. Daqui a pouco eu vou te mostrar quando a empresa está em início de atividade e ela não tem 12 meses. Calma aí, tem muita coisa hoje mesmo, tá? Legal, então é para isso. E o RBA? O RBA não. O RBA sempre começa no mês de janeiro. Indiscutivelmente, o RBA sempre começa no mês de janeiro. Então, sempre vai zerar. O RBT nunca zera e o RBA sempre zera. Então, todas as empresas do Simples Nacional que eram do Simples Nacional o ano passado, este ano de RBT continua tendo 12 meses, que são os 12 meses em relação a 2024. Mas de RBA, agora esse ano, zerou. É zero, porque ele tem de janeiro até dezembro para a gente encontrar. Se ultrapassar 4.800, você vai entender os limites agora mesmo, a questão dos 20%, mas se ultrapassar, aí ela tem que sair do Simples. Mas não é através do RBT, sempre através do RBA. É importante demais entender a prática que eu vou te mostrar. Por enquanto, é para você realmente ver a lógica e nunca mais depender. Porque contador realmente que sabe fazer, contador que sabe a legislação, que domina, que está atualizado, não depende. Então aprende para não depender. Vem comigo, tem muita coisa para hoje. Legal? Vamos lá, ó, me coloca na tela aqui, vou sentar novamente. Boa! Vamos lá, ih, fiquei pequenininho. Vamos lá agora sim. Boa, boa. Vamos lá. Dito isso, nós estamos alinhados, tá? Alinhados. É muita coisa hoje mesmo, beleza? É base legal toda hora. Então, não deixa de estar aí com sua caneta, o lápis no seu papel para poder anotar, ok? Boa! Boa! Palmas para todo mundo, já são 14 mil pessoas ao vivo, um novo recorde da contabilidade no Brasil. Mas vamos lá, que você não tem nada a ver com isso, você quer aprender. Vamos nessa? Vamos lá. Primeira coisa, tá? Coloca na tela para mim, por favor. Isso. Ó, seguinte, fundamental que você entenda isso aqui, tá? É fundamental. Não dá mais para ficar sofrendo dentro da contabilidade, sendo visto como um profissional qualquer, sendo jogado de lado, sendo feito... Meu Deus, eu não posso nem falar. Me coloca em pé que eu vou precisar falar. Eu quero falar de uma maneira que essas pessoas entendam. Profissional de contabilidade que você é. Você, profissional de contabilidade, você não pode aceitar mais, tá? Você não pode aceitar ser visto como um profissional qualquer. Você é um contador. Tem muita gente que está desiludido com a contabilidade, está desesperado, está revoltado. Eu entendo, mas se você tiver o conhecimento realmente certo, estar atualizado da maneira certa, ter acompanhamento e você realmente ter segurança na hora de falar com o seu cliente, na hora de realmente mostrar que você é um profissional que é qualificado, diferenciado, isso cai por terra. Porém, eu quero te mostrar quais são as situações que é realidade. Isso aqui é realidade do mercado e eu não aceito isso mais para você. Mas veja, se você se encaixa nisso aqui, olha só. Primeira coisa, padrão do mercado, falta experiência prática. A faculdade não entregou. A faculdade não entrega experiência, é só teoria. O que mais? Toda hora está mudando a legislação. Isso traz insegurança para o profissional da contabilidade e é a mais pura verdade. A Lei Complementar 214 da Reforma Tributária está aí e não deixa eu mentir. Ó, o que mais? Insegurança na hora de atender o seu cliente. Insegurança na hora de atender o seu cliente. Por que tem insegurança? Porque ele te pergunta algo que às vezes não fica... É muita coisa. Vamos ser bem sinceros, tá? Vamos ser bem sinceros. A contabilidade é enorme. É enorme, muita coisa. E muda toda hora. Essa insegurança, essa forma de lidar com gera realmente um estresse muito grande no contador, na contadora e na pessoa, né, profissional que está trabalhando na contabilidade. Isso é normal, mas a gente pode mudar isso. Tem formas de mudar isso, tá? O que mais? Medo de errar e arcar com multas pesadas. Esse aqui eu acho que é universal. Seja você o dono do escritório, dono da sua carteira de clientes, você que trabalha no fiscal, contábil pessoal, você que está começando agora, falando assim, eu estou tentando entrar na área e fala, meu Deus, mas eu não tenho experiência. Se eu não tenho experiência, se eu entrar na área e o medo que eu tenho de errar e pagar uma multa pesada. Então, nós temos a solução também, você vai entender tudo isso aqui nesses 4 dias, tá?
falta de reconhecimento do seu trabalho, para mim, esse aqui é algo que não pode ser aceito por nenhum profissional. Você não pode ser aceito mais, aceitar essa situação. Não reconhecer seu trabalho, você faz um trabalho bem feito, tem que realmente saber como comunicar a forma que você faz, tá? E o que mais? Falta de tempo para você e para sua família. Isso aqui eu vejo todos os dias, contador que não tem tempo para a família. Isso é muito sério e muito triste. Pressão diária para cumprir os prazos das obrigações acessórias. Quem está se identificando aí? Quem está se identificando? É lógico, é todo dia, todo dia, todo dia. E baixa remuneração e honorários muito abaixo pelo trabalho executado, tá? Muito abaixo pelo trabalho executado. Isso precisa mudar. E como vai mudar? Hoje eu começo a mudar essa realidade, tá? Esta é a realidade, eu sei, mas agora, voltou aqui, mas vamos lá para frente. Ó, agora é a forma de fazer isso, nós temos a chave, tá? Isso precisa mudar e você começa a mudar isso tudo durante esses 4 dias. Como? Olha só. Aqui você vai adquirir experiência prática e dominar os cálculos do Simples Nacional. Hoje, você domina os cálculos do Simples Nacional. Amanhã você entende e domina os cálculos do lucro presumido. Depois do lucro real e depois fazendo como funciona o planejamento tributário. O que mais? Você vai perder o medo de trabalhar e vai trabalhar com segurança. Vai perder o medo e vai trabalhar com a segurança necessária e sem risco. Porque não dá para ficar correndo risco, né? Multas e mais autuações. O que mais também? Aprender a corrigir os erros do Simples Nacional e proteger o seu cliente. Hoje eu vou te mostrar esta situação. O que mais? Entender os impactos da reforma tributária. Vou te mostrar quais são os impactos no Simples Nacional hoje. Então se prepara aí, anota tudo, porque vai ser importante, tá? E claro, ter o conhecimento técnico e prático, claro, técnico, prático, para crescer na profissão, para ser realmente uma referência na sua região. E claro, ser reconhecido por resolver problemas. Quem resolve problema é diferenciado e é isso que a gente está fazendo nesses dias todos. Olha só para a gente poder começar realmente entendendo qual é a situação. Ó, a gente tem várias aulas, várias situações, tá? Várias situações aqui no nosso YouTube e também no Instagram. Você já segue a gente? Segue a gente lá, tá? Tem vários vídeos gratuitos. Nós temos nosso treinamento Analista Fiscal Experiente, um treinamento só focado na parte fiscal. Tem também o nosso treinamento dentro do Analista Fiscal, todas as situações envolvendo, né? Todas as situações envolvendo só a parte fiscal. Mas você está aqui, ó, no curso Regimes Tributários. Esse curso que está levando para você um conhecimento que é fundamental para você começar o ano de 2025 com o pé direito. E, logicamente, o seu próximo passo é se tornar aluno da mentoria Maestria. Sim, essa semana você vai entender como você faz para entrar para a mentoria Maestria. E a gente também tem a mentoria individual, mas isso é outra conversa. Legal? Vamos lá? Tem certificado, professor? Me coloca na tela aqui, Jarvis. Tem certificado? Ora, claro que sim, tem certificado, tá? Para quem participar os 4 dias, para quem realmente tiver os 4 códigos que a gente entrega todos os dias, vai ter direito ao certificado que é aceito na faculdade e também nas empresas. Se alguém chegar perguntando certificado, explica para ele. 4 dias participando ao vivo e tem que ter os códigos, tá certo? E no final da aula eu libero um presente. Se a gente bater uma meta que eu coloco, eu libero um presente. Que presente é esse? Todo o material da aula. Aquilo que você dá, o e-book e também as planilhas. Mas não deixe de anotar para o seu cérebro entender que isso tudo aqui é importante. Legal? Vamos lá então? Ó, sempre no final da aula, tá? Vamos lá, agenda. Qual que é a agenda que a gente tem para hoje? Hoje é Simples Nacional na prática. Amanhã, lucro presumido na prática. Na quarta-feira, lucro real na prática. E na sexta-feira, o mais importante, que é o planejamento tributário. Fechou? Beleza? Bora então falar de Simples Nacional. Vamos nessa! Vamos lá falar do Simples Nacional, cada uma das situações. Primeiro, anota isso aí, ó. Anota isso aí. O Simples Nacional, algo importante é entender como você realmente explica para o seu cliente em relação às situações das regras dos sócios. Lei Complementar 123 e também a Resolução CGSN 140 de 2018. Vamos lá. Primeira coisa. O empresário do Simples Nacional, ele pode abrir quantas empresas ele quiser no Simples. Quantas empresas ele quiser no Simples Nacional, tá bom? Professor, como assim? Ele pode abrir quantas empresas ele quiser? Quantas empresas ele quiser? 10 empresas, 15 empresas, 20 empresas, não importa. Quantas empresas ele quiser. Calma aí, calma. Ele pode abrir quantas empresas ele quiser, porém, nós temos que entender
que vai somar o faturamento. E aqui que entra uma questão muito importante que eu preciso que você entenda. Você aprendeu que o limite do Simples Nacional é de 4.800.000 por empresa. E não é verdade. É 4.800.000 por sócio, ou seja, pelo CPF. Não é pelo CNPJ, é pelo CPF da operação. Entende o que eu quero dizer? Um sócio pode ter quantas empresas ele quiser no Simples Nacional, desde que, somado o faturamento anual do RBA, tá vendo como era importante a questão do RBA? Somado o faturamento anual do RBA de todas aquelas empresas, não ultrapasse 4.800.000. Se ultrapassar 4.800.000 reais, todas as empresas vão sair do Simples Nacional. Todas, absolutamente todas, tá? Pensa você que você tem um cliente lá, aqui em Goiânia a gente tem muito isso, é pit dog, tá? Então toda praça tem um pit dog. E aí tem um pit dog lá, o CNPJ, bonitinho, arrumadinho, e ele tá faturando lá, vamos pensar que ele tá faturando quase 50 mil reais por mês, vai tá faturando 40 e poucos mil reais por mês. Ou seja, dá 500 mil reais no ano. Então, naquele pit dog tá maravilhoso. Ele já pensou um monte de coisa para fazer para poder aumentar a receita daquele pit dog, mas não vai. E aí alguém, né, um amigo, um primo dele falou assim, você não quer abrir um pit dog de sócio comigo lá na praça tal? Ele fala, vamos abrir? E aí funcionou. E aquele outro pit dog já está faturando também 500 mil reais por ano. A mesma coisa. Ele falou, oh, então eu tenho uma limitação regional, geográfica, e eu posso abrir mais em outros lugares. Tá tranquilo. Ele pode abrir no Simples? Sem problema. Vamos abrir para ele. Aí ele abre a segunda, faturou 500 mil. Beleza, então 500 mil da primeira, 500 mil da segunda, 1 milhão de reais. Aí ele abriu mais duas, tá? Aí a segunda ele abriu com a esposa dele, a terceira ele abriu sozinho também. Pode abrir sozinho, com a esposa, não importa. Já tem 4 empresas e as 4 estão faturando 2 milhões de reais. Legal. Aí vem outro capaz lá, um sócio lá que quer investir mais 500 mil. Suponhamos que ele já está com 9 empresas, 9 pit dogs. Ele pode ser do Simples, não? Pode. Professor, tem que ser tudo o nome dele? Pode. Não, primeiro, ele tem que estar na sociedade, né? Independentemente se é 1% ou se é 100%, não importa. Se é no Simples Nacional, vai somar o faturamento, ok? Sempre vai somar o faturamento quando esse sócio é do Simples Nacional. Sempre, absolutamente sempre. Então ele tem 9, tá tranquilo, é menos que 4.800.000, né? 9 vezes 500 mil vai dar lá 4,5, 4 milhões e meio, tá tranquilo. Aí ele decide que quer abrir mais uma empresa. E aí, o contador dele, não sabendo da regra do sócio, fala, não, tudo bem, vamos abrir, tá tranquilo. E vai lá e faz o quê? Abre para ele e ele tem agora 10 empresas faturando 500 mil cada uma, dá 5 milhões e todas as empresas seriam desenquadradas do Simples Nacional. Mas esse exemplo é um exemplo assim que eu estou dando, nossa, muito longe da realidade, professor. É verdade. Mas sabe por que é muito longe da realidade? Porque a maioria, infelizmente, de muitos profissionais que tem por aí, que não sabem a regra do sócio. Você está aqui, você está para aprender. E que bom que você está aqui para aprender. E aí o que acontece? Ele não sabe que pode ter várias empresas no nome do mesmo empresário, no Simples Nacional. E aí começa a falar para ele abrir o nome do tio, do cachorro, do periquito, e cria um problemão danado na pessoa física dele. É por isso que você precisa dominar essa parte aqui. Eu vou te mostrar o cálculo, eu vou te mostrar o site, mas se você não dominar isso aqui, você não consegue realmente levar algo que seja relevante, bem feito para o seu cliente. Beleza? Show de bola. Valdeci tá aí. Que bom, Valdeci. Abraço. Vamos lá. Então, primeira parte, pode abrir quantas empresas ele quiser no Simples, desde que somado o faturamento, qual? RBT? Não, RBA, somado o RBA de todas as empresas, seja menos que 4.800.000 reais. Beleza? Vamos para a próxima situação. Sócio PJ. Empresa do Simples Nacional não pode ter sócio PJ, tá? E não pode ser sócio de ninguém PJ também. Ela não pode. O que é sócio PJ? Sócio PJ é uma empresa, está lá no quadro societário dela, e aí tem uma pessoa física e uma pessoa jurídica como sócios. Legal? Isso é muito normal acontecer nas empresas maiores, e lá no presumido real tá tudo bem. Mas na empresa do Simples Nacional, isso não pode acontecer. Tá bom? Se tiver, isso é um ato de desenquadramento do Simples Nacional. Salvo uma situação que eu quero falar. Você que já até tem mais tempo de contabilidade, lida com mais tempo, você já propôs para o seu cliente a solução de fazer uma SPE de compras para
os clientes, né, para o seu cliente e ele fazer um SPE de compra, aumentar o seu poder de compra. Já ouviu falar disso? Então, quando fala que não pode ter sócio PJ, geralmente a pessoa fala assim, ó, não pode PJ e tá tudo bem, acabou tudo mais. Porém, lá na resolução CGSN 140 de 2018, existe, né, uma condição, uma situação que empresas do Simples Nacional poderiam se juntar e abrir uma outra empresa no lucro real. Só que essa empresa que vai abrir é uma SPE. Vou deixar mais claro para você entender, que eu sei que isso aqui te interessou. Seguinte, pensa que você tem um cliente que é uma drogaria, tá bom? E ele tá lá no bairro XPTO. E aí, chegou lá na cidade, ou tem na cidade, assim, chegou uma Drogazil da vida, né? Ah, chegou a Drogazil, uma Pacheco. E agora todas as drogarias estão sofrendo. Você pode muito bem chegar para o seu cliente e falar assim, ó, cliente, senhor José, senhora Daniele, senhor Vinícius, o senhor sabia que o senhor pode abrir uma empresa, uma SPE, uma sociedade de propósito específico, aonde vai juntar o senhor, a drogaria lá do bairro, lá onde Judas perdeu a bota, pegar drogarias de lugares da mesma cidade, pode ser, ou outra cidade, mas geralmente na mesma cidade, mas que não são diretamente concorrentes, por exemplo, e elas se juntam numa outra empresa. Então tem a empresa aqui, vamos falar que foi 5 empresas. Então 1, 2, 3, 4, 5 empresas, e elas se juntam e formam uma sociedade, uma SPE, numa outra empresa. E essa SPE que eles formaram tem um único propósito, ou seja, ela é propósito específico, SPE. O único propósito dela é de compras. Então, eles vão fazer as compras como lucro real, tá? E aí, toma todo o crédito daquela mercadoria, né? ICMS, PIS, COFINS e tudo mais. E depois faz o repasse para as empresas do Simples Nacional. Mas como não vai ter débito na operação, aqueles créditos são jogados fora. Mas qual que é a vantagem dessa SPE para a empresa do Simples Nacional? Juntou empresas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é o quê? Ter poder de compra perante ao fornecedor. Porque uma coisa é uma drogaria comprando lá no fornecedor, outra coisa é várias drogarias com poder de compra comprando lá naquele fornecedor. E isso gera para ele poder de compra, gerando o quê? Maior desconto, um preço menor, para poder concorrer com quem é o concorrente de verdade, aquele grandão que chegou na cidade. Lógico que você não vai propor uma SPE de compras para empresas do Simples Nacional que são diretamente concorrentes, não existe, tá? Essa SPE de compra, ela geralmente, ela faz, boca seca, né? Deixa eu beber uma água. Essa SPE de compras, ela faz o seguinte, ela faz com que empresas que não são concorrentes diretos virem parceiros estratégicos para terem maior poder de compra e melhorar o quê? As suas vendas, melhorar o quê? A sua rentabilidade. Mas para essa empresa ter condição de fazer isso, ela depende exclusivamente de um contador, de uma contadora que entenda dessa situação, que saiba o que tem que ser feito. Entenda que isso é permitido na legislação. Empresas do Simples Nacional formarem uma empresa. E aí quem vai ser sócio dessa empresa que vai ser formada? As empresas do Simples. Cada uma dessas empresas do Simples vão ser sócias dessa empresa que vai ser formada. Tá entendendo? E qual que é o regime tributário dessa empresa que foi formada? Lucro real. Que inclusive é o dia de quarta-feira, né? Que a gente vai falar. Quarta-feira sobre lucro real. Entendeu? E aí ganha mais poder de compra. E aí cada uma tem condição de ter mais... concorrer com quem realmente está concorrendo, que é aquela grandona, aquela empresa grande que entrou no mercado. Isso aqui é muito, muito importante que você entenda. Poucas pessoas dominam e conhecem isso e não sabem o poder que é na hora de apresentar isso, apresentar solução. Infelizmente, o empresário, porque culpa também muito, né, do que a gente faz. Receita Federal, põe muita pressão na gente, é normal. Mas a gente fica muito atrás da mesa, entregando obrigação, correndo atrás para responder a Receita Federal, com os SPED da vida, com tal. Mas não consegue parar, analisar o que há de oportunidade na legislação para levar isso para os clientes. É assim que você se torna reconhecido e referência. Como? Levando solução, e não só guia, e não só problema, e não só, isso vai dar problema, vai dar multa. É assim que se faz, levar solução, tá? Isso aqui faz total
diferença na hora de você tratar com o seu cliente. Lembre-se disso, isso aqui é importante e você vai ver isso mais, tá? Boa, muito bom, muito bom. Vai ter material de apoio? Vai sim, tá? No final da aula a gente bate na meta, tem material de apoio. Beleza, o que mais? Sócio de empresa optante pelo Simples. Lembra que eu falei? Já falei sobre isso, né? O José lá abriu 10 pit dog. Ele pode abrir quantas ele quiser, desde que não bata mais do que 4.800.000. Isso aqui já está definido, ok? Professor, mas qual percentual que ele pode ter que não vai influenciar? Se for empresa do Simples, zero, não importa. Ele pode ter 0,01% que vai somar o faturamento. Não importa, vai somar o faturamento. Porém, ele pode ser sócio de uma outra empresa. Então, deixa eu deixar isso aqui mais claro para você. Imagine que esse mesmo José, ele tem lá 9 empresas no Simples Nacional, faturando 4,5 milhões de reais. E aí, a empresa de salsicha Seara chamou ele para poder participar da sociedade da empresa dele. A Seara, que fatura, vamos falar que ela fatura 100 milhões de reais por ano. A Seara, porque ele fez uma salsicha diferenciada, né? O José fez uma salsicha diferenciada e a Seara ficou interessado e chamou o José para a sociedade. E aí a Seara deu ali 10% da Seara, tá? Até 10%, vamos falar que foi 10% da Seara para ele. E agora, essa empresa, essa Seara, ela fatura mais de 100 milhões de reais por ano. Todas as empresas do José vai sair do Simples? Não. Por quê? Se for uma empresa fora do arcabouço da Lei Complementar 123, ou seja, fora, não está mais dentro do Lei Complementar 123, pode ser do presumido, do real, desde que ela fatura, né, dessa operação, ela não soma com as empresas do Simples, desde que ele tenha até no máximo 10%. Se ele tiver 10,5%, 10,1%, soma o faturamento? Soma e todas as empresas saem do Simples. Se ele tiver as cotas, né, o percentual menor do que 10%, até 10%, não soma o faturamento. Ela pode estar faturando lá 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, que não vai desenquadrar as empresas do Simples Nacional dele. Pegou isso aqui? São duas coisas diferentes, tá? Duas coisas diferentes nessa operação. Vamos lá. Sócio outra pessoa jurídica não optante com até 10%. Se for empresas que não é optante pelo Simples Nacional, mas está faturando mais do que 4.800, se ele tem mais do que 10%, tá? É o seguinte, ele pode ser sócio, desde que, lembrando, vai somar faturamento. Então pensa lá, ele tem uma empresa fatura 2 milhões de reais no Simples e está em uma empresa fora do Simples, lá no lucro real, que está faturando mais 2. Soma o faturamento, não importa. Soma o faturamento, ok? Vai somar. Só não vai somar se for abaixo de 10%. Beleza? Só não vai somar se for abaixo de 10%. Legal. E sócio no exterior. E geralmente quando eu coloco sócio no exterior, as pessoas falam assim, professor, é lógico, quem que é o estrangeiro que vai querer abrir uma empresa aqui no Simples Nacional? Mas não é bem isso não que eu quero dizer, tá? Eu gosto de deixar esse exemplo porque tá chegando a época do imposto de renda, né? Agora em março começa o imposto de renda, agora como se fosse, está chegando, mas está chegando mesmo. Para quem é contador sabe que é um pulinho. E tem muitas pessoas fora do Brasil que fizeram, ou não, a saída definitiva do país, e ao fazer a saída definitiva do país, sabe o que aconteceu? Elas deixam de ter o domicílio tributário no Brasil. Mas ela quer abrir, ela foi lá trabalhar para ganhar o dinheiro dela, e ela quer abrir um material de construção aqui no Brasil, ela quer abrir uma imobiliária aqui no Brasil, ela quer abrir uma empresa no Simples Nacional aqui no Brasil. Mas como ela não tem mais o domicílio tributário dela no Brasil, ela não pode ser do Simples Nacional. Isso acontece muito, muito, muito no dia a dia. Se prepare para ver, se você ainda não vê essa situação, se prepare para ver, porque realmente acontece. Essas pessoas que estão fora do país mandando dinheiro e querendo ser o dono. Aí não dá, porque ele está fora, não pode ser optante do Simples. Pode ser presumido, pode ser real? Pode, só não pode ser optante pelo Simples Nacional. Legal? Anotou isso aí? Show de bola! Show de bola! Vamos falar da regra dos 20%? Agora chegou a parte. Jarmas, me coloca em pé aqui, por favor. Vamos lá? Ó, regra dos 20%. Anota isso aí. Regra dos 20%. O que é a regra dos 20%? Lembra que a gente estava falando dos limites do Simples Nacional? Quais são os limites do Simples Nacional? Lembra disso? 3.600.000 é o limite, é o sublimite que a gente chama, né? Sublimite para as empresas que são de serviço, né? É o sublimite da prefeitura, ou 3.600 também, que é o sublimite do Estado. Então, até 3.600, ela vai continuar no Simples, mas não tem mais a parte do ISS e do CMS dentro do Simples Nacional, vai ser a parte.
E também nós temos o limite, que é 4.800. O que é a regra dos 20% e por que ela é importante que você anote isso aí? A regra dos 20% funciona da seguinte maneira. Imagine que seu cliente chegou lá em outubro e ele faturou 4.850.000. 4.850.000. A pergunta que não quer calar. E agora, professor? Em novembro, ele vai sair do Simples Nacional? Em novembro ele sai do Simples Nacional? A resposta é não. Por que não? Porque nós temos mais 20%, aquele plus, tá? É um plus para essa empresa continuar no Simples. Aí você fala, agora eu perdi. Não entendi. Como assim? Se o limite é 4.800, tem um plus para continuar no Simples? Calma aí que você vai entender. O limite de 4.800 com mais 20%. Esses 20% é para ela se manter no Simples naquele ano. Então, funciona assim, ó. Em outubro, tu passou os 4.800, por exemplo, 4.850. Ela tem que sair do Simples? Não. Em novembro ela permanece, em dezembro ela permanece, desde que ela não ultrapasse mais que 20%, tá? Mais do que 20%, 5.760. Se ela não ultrapassar 5.760, tudo bem. E ela só vai sair em janeiro do próximo ano. Pegou a lógica? Ela ultrapassou 4.800. A pergunta é, quanto que ela ultrapassou? Se ela ultrapassar até 20%, ela continua no Simples naquele ano e só sai no ano que vem. Aí você pode me perguntar assim, professor, mas por que esse negócio existe desse jeito? Para que serve isso aí? É isso, você tem que gerar essas perguntas. Por quê? Por quê? Tem que perguntar por quê. Por que acontece isso? Porque quem trabalha na área sabe o trabalho que é quando uma empresa sai do Simples Nacional, quando ela é desenquadrada do Simples Nacional. Dá trabalho quando ela é desenquadrada agora em janeiro. Tem um monte de contador e contadora correndo para que possa colocar as empresas do Simples de volta no Simples, por causa dos parcelamentos, tá? Mas eu estou falando aqui de empresa que faturou mais do que os 4.800. Nesse caso, se ela ultrapassar esses 4.800 dentro do próprio ano e sair, nós temos que fazer toda a parametrização do Simples Nacional, tem que levantar estoque para poder pegar os créditos do CMS, dá um trabalho danado, não trabalha nada. Então esse é um alento, digamos assim, um plus para as empresas do Simples permanecerem, pelo menos naquele ano. Mas de qualquer jeito, não importa. Se faturou 4.801.000, no ano que vem ela vai sair do Simples Nacional. Tudo bem até aqui? Certo. Mas se ela ultrapassar mais do que esses 20% dentro do próprio ano, pode acontecer? Claro que pode acontecer. Se ela ultrapassar mais do que esses 20% dentro do próprio ano, aí a conversa é outra. Aí ela tem que sair no próximo mês. No próximo mês, ela vai precisar sair obrigatoriamente do Simples Nacional. E aí? Amanhã eu vou te mostrar, e eu vou te mostrar de maneira muito prática, quando uma empresa sai do Simples, dessa forma, desenquadrada, né? Ela é desenquadrada por faturamento, desenquadrou, como que eu tenho que fazer em relação aos créditos do ICMS, as notas fiscais que foram emitidas erradas naquele tempo. Inclusive, vai ter muitas empresas que, mesmo que não seja por faturamento, que neste mês não vão conseguir voltar para o Simples Nacional, vão ser desenquadradas lá em 31 de janeiro, porque não conseguiram parcelar, né, pagar o parcelamento. Às vezes já está lá, já é 20% a entrada, né? A entrada começa com 5, 10, até 20%. Não conseguiram pagar a entrada do parcelamento e o contador correu, mas quando chega lá dia 31 ele percebe, não vai dar. E aí, o resultado final sai lá pelo dia 15 de fevereiro e essa empresa já saiu do Simples. E esse contador vai ter que fazer o quê? Retroagir lá em janeiro, para poder colocar ela agora, no presumido ou no lucro real. Então amanhã eu vou te mostrar qual é o procedimento, né, dessa empresa que saiu do Simples e agora é do presumido. Como realmente isso vai fazer e vai funcionar para ela e como você resolve esses problemas, tá? Por isso que a aula de amanhã é importante, a sequência da aula de hoje. Legal? Então essa regra dos 20% aqui, ela traz, sim, importantíssimo você entender a lógica. Mais uma coisa, essa regra dos 20% é pelo RBT ou pelo RBA? Sempre pelo RBA, lembra disso, tá? Lembra disso. Legal, agora vamos pela regra de início de atividade. Eu vou te mostrar isso tudo na prática, tá? A gente já vai mostrar na planilha, o contador gosta de planilha, eu vou te mostrar isso tudo na prática. O contador gosta de planilha, é ótimo, né? A gente gosta de prática, cálculo, né? Isso é base legal, é isso que a gente gosta, é assim que funciona. Qual que é a regra do início de atividade? Nós precisamos entender essa regra de atividade em relação às questões do RBA e do RBT. Coloca na tela aqui, Gerson. Pode falar, coloca isso. Vamos lá. Pensa comigo. Imagine que uma empresa ela tenha iniciado a atividade dela no mês de outubro. Pensa que ela iniciou em outubro, certo?
outubro. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Qual que é o RBA que essa empresa pode chegar? Ou seja, qual que é o limite do Simples Nacional que essa empresa pode ter? Professor, você acabou de falar. O limite do Simples Nacional é 4.800.000. E aí eu tenho que falar, calma aí. Nós estamos falando de legislação. E é por isso que a gente vai aprofundando, aprofundando em relação à legislação, para que você possa entender o todo. A regra do RBA e do RBT é a regra geral. Mas em legislação a gente tem um monte de vírgula chamado exceção da regra. E em empresas em iniciatividade nós temos uma grande exceção à regra. Então, funciona assim. Uma empresa que abriu lá em outubro, tá? Ela foi aberta, iniciada lá em outubro. Qual que é o limite para essa empresa? Eu tenho que fazer a proporcionalização do RBA para me entender o limite dela. Vamos analisar então como funciona? É assim, ó. 4.800.000 reais, 4.800.000 reais é o total. Eu divido por 12. Dá quanto? 400.000 reais. 400.000 reais. Então é 400.000 reais por mês. Quantos meses tem uma empresa que abriu em outubro? Quantos meses ela vai ter durante aquele ano? Então vamos lá. Outubro, novembro, dezembro. 3 meses. 3 meses. Então, neste caso, o RBA dela é 3, não é aqui? Ó, 3. Eu pego 400.000 e multiplico por 3. Então, vai dar 1.200.000. Então, todas as empresas têm um limite de 4.800.000, mas essa empresa que nasceu em outubro só pode faturar até 1.200.000 até dezembro. E no outro ano? No outro ano normal, 4.800.000. Mas até dezembro, ela só pode faturar os 1.200.000. Agora, imagine que essa empresa abriu agora em janeiro. Qual que é o limite dela? 4.800. Ah, imagina que essa empresa abriu em agosto. Qual é o limite dela? Vamos lá. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses? Então é 400.000 vezes 5, dá 2 milhões de reais. Então, no primeiro ano, esse RBA, ele tem que ser proporcional à quantidade de meses até o final do ano. Anotou isso aí? Proporcional até o final do ano. Legal? Isso é RBA. RBA. Vamos falar de RBT? Tem que proporcionalizar também. Vamos falar de RBT porque é importante. Anota aí, RBT, iniciatividade. Anota dessa forma que vai ser importante para você. As empresas do Simples Nacional que estão em iniciatividade, elas têm 12 meses para trás. Vamos pensar assim, ó, abriu uma empresa agora, foi aberta uma empresa agora no mês de janeiro. Corremos lá, fizemos todo o processo, né? A parte, prefeitura, o estado, todo o processo, arrumadinho, beleza. Qual é o limite de RBA que ela tem? Ou seja, o limite de faturamento, 4.800. E o RBT dela? O RBT é o que, professor? O RBT são os últimos 12 meses. Oh, mas ela não tem os últimos 12 meses. Então, ela não tem os últimos 12 meses. Porém, você precisa proporcionalizar. E aí existe uma regra para essa proporcionalização, que é justamente pegar e multiplicar para frente para encontrar aquilo que é para trás. Não, para, professor. Para, eu estava entendendo até agora. Essa parte eu não entendi. Eu sei, é por isso que eu vou te levar para a prática agora e você vai entender o cálculo do Simples Nacional e também o cálculo da empresa em iniciatividade. Vem comigo, vamos lá então? Vamos fazer juntos? Na prática. Vamos lá, Germas? Ó, seguinte, deixa eu te mostrar esta situação. Pode colocar, Germes. Depois eu vou mostrar o nosso. É isso, depois. Essa é a parte depois. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou fazer um cálculo. O cálculo total, na prática, para você. Total, tá? Empresa do Simples Nacional, em iniciatividade, total, na prática para você. Todas as situações. Mas para a gente fazer total, na prática mesmo, ninguém vai fazer o cálculo simples sem ter uma apuração na mão. É normal que o contador, que o analista fiscal, né, ela tenha lá a apuração na mão. O que acontece de verdade, né? Deixa eu mostrar aqui, vamos lá. O que acontece? A gente pega os XMLs de entrada, pega os XMLs de saída, importa dentro do sistema. Importou no sistema, a gente gera uma apuração e dessa apuração a gente sabe quanto foi compras, né? Dentro do estado, fora do estado, tributado, substituição tributária, saída e tudo mais. E é essas informações que, na maioria das vezes, o sistema vai lá e faz lá dentro do site do Simples, ou você pega com base naquilo e gera lá dentro do site do Simples Nacional. Vamos fazer isso na prática, então, passo a passo, como funciona para o analista fiscal, realmente entendendo a apuração, bonitinho, entendendo CFOP por CFOP? Vamos lá? Ô, Jonathan, coloca para mim na tela, por favor. Coloca na tela para mim, por favor. Eu quero agora mostrar, eu quero o PDF, tá?
Lembrando, tá, pessoal? Ajusta o YouTube aí para vocês poderem enxergar melhor, tá? Já faz o ajuste aí no YouTube. Legal, pode colocar aqui para mim? Pronto aí? Beleza. Coloca aí, Germes. Ó, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver se... Eu não tô na tela aqui, não. Pronto, vamos. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Isso aqui é uma apuração, tá? Essa aqui é uma apuração. Quer colocar aí na tela, já? Não vai rolar, não? Não vai rolar, não tem problema. Eu sento de novo, não vai rolar, não tem problema. Nós temos recurso. Vamos colocar aqui na tela, então, dessa parte. Vamos lá, coloca aí para mim. Tá lá Pode pegar no Telegram, tá lá, não deve estar nesse computador aqui, não. Enquanto eles pegam aqui, deixa eu te mostrar. Vamos fazer na prática, tá? Prática. O quê? O passo a passo que todo mês o analista fiscal faz para poder realmente gerar o DAS, né, de um cliente, ok? Só que aqui você vai aprender como faz o cálculo, que é, professor, vai ter que fazer o cálculo todo mês. Não é que você vai fazer o cálculo todo mês, mas você precisa saber aprender de verdade, aprender e dominar esse cálculo, legal? Vamos lá então, deixa eu aumentar isso aqui, posso aumentar, né, Germes? Deixa eu só, beleza. A gente tem recurso. Quando a gente começou lá atrás, em 2015, isso aqui tudo era mato. Hoje não, a gente tem recursos. Legal. Deixa eu só ver onde eu vou ficar aqui, mais pra cá. Pronto, ó. Então, o que a gente tá fazendo, tá? A gente tá aqui com a apuração da Completamente Bela Moda Feminina Limitada, tá? E essa apuração de janeiro de 25. Logicamente, você sabe que janeiro de 25 não fechou ainda. Isso aqui é puramente para fins educacionais. Puramente para fins educacionais. Beleza, vamos analisar então essa apuração desse nosso cliente? Olha só, 102, tá dando para ver? Legal. 102. O que é 102? É um CFOP de entrada, né? Aquisição de mercadoria tributada. Aquisição de mercadoria tributada dentro do próprio estado. Então, isso que são as compras, entradas. Aí todo mundo fala assim, professor, para que você está mexendo com olhar a entrada? A empresa do Simples não tem crédito, não precisa nem olhar a entrada. Calma que você vai entender. 1.202. O que é 1.202? Devolução de venda. 1.202, devolução de venda tributada dentro do próprio estado. O que significa isso? Significa que nossa cliente, lá da Completamente Bela, vendeu lá um vestido, uma calça, um monte de roupa lá para alguém, e essa pessoa levou embora, foi embora para casa, passou 3 dias e ela quis devolver. E aí, decidiu que ia pegar aquela mercadoria de volta. E aí, ele pegou, pode ter dado dinheiro para o cliente dele, né? Vamos falar que foi a Giovana, a dona da Completamente Bela. A Giovana deu dinheiro para aquela mulher, né? Sobre o valor do investimento que ela fez, da compra que ela fez. Ou poderia ser uma outra mercadoria, não importa. A questão toda é, voltou o vestido, voltou aquela saia, voltou aquela bolsa, voltou aquela blusa, voltou aquela calça, voltou para o estoque. Se voltou para o estoque, nós precisamos orientar o nosso cliente a realizar uma nota fiscal de entrada. É o nosso cliente. Quando é para consumidor final, é a própria empresa que faz a nota fiscal de entrada. Se fosse de empresa para empresa, a empresa que está mandando devolução, né, ela faz a nota fiscal. Mas como nós estamos falando de uma pessoa física devolvendo para pessoa jurídica, ou seja, um não contribuinte, nós precisamos que realmente aconteça o quê? A nota fiscal de entrada feita pelo nosso cliente, que é a dona da empresa, né? A empresa vai fazendo. Legal? E para que serve essa nota fiscal de entrada? Primeiro, para voltar para o estoque. Volta para o estoque. Porque, lógico, ela vai vender toda essa mercadoria de volta. Lógico que ela vai vender. Foi e voltou, uma devolução. E segundo, para que ela não seja... o pessoal gosta de usar o termo bitributado. Não é esse o conceito de bitributado, mas vamos lá, para que ela não pague o imposto 2 vezes. Por quê? Porque quando ela vendeu a primeira vez... Foi feito lá, registrou, teve nota fiscal, aquilo vai ser pego dentro da apuração do Simples Nacional. Então, estaria pagando o Simples. E se a gente não tem essa nota fiscal de devolução, quando ela vender de novo aquela mercadoria, porque ela vai vender, vai ter 2 vezes o imposto, da primeira vez e agora da segunda. E quando tem a devolução, o que acontece? A devolução elimina ou mata a primeira operação. Então, esse 1.202, ele importa, ele necessariamente deve ser analisado para a apuração do Simples Nacional, tá? A apuração do Simples Nacional. Beleza? 1253. O que é 1253? Energia elétrica. E aí que vem uma parte importante, muita gente fica desesperada com isso aqui. Se o seu cliente é contribuinte do ICMS, tá? Do ICMS, é obrigatório que ele registre aquela
conta de energia, que na verdade é uma fatura eletrônica e é uma nota fiscal de energia, e é obrigado que ele registre aquela fatura de telefone. É obrigado, gera probabilidade, possibilidade de multa, tá? Então, o que acontece? A gente tem 1253, que é a aquisição de energia elétrica, tem que ser feito, tem que registrar, tá? E 1303, que é a aquisição de serviço de telecomunicação. Serviço de telecomunicação. Geralmente me perguntam assim, professor, mas e a energia elétrica não está no nome do meu cliente? E agora? Primeira coisa, organiza, pede para organizar essa parte. Se está desenrolando demais, dando problema demais para fazer, daria para fazer registrar essa operação, é uma empresa que não é do Simples, daria para registrar essa operação através de um contrato de comodato. Mas ainda assim, o correto é pedir para fazer a troca do nome. Isso aliás, é um padrão, né? É padrão, tem que ser feito isso. Beleza? Ok? Tem que registrar energia e também tem que registrar a questão do telefone. Beleza. Professor, minha empresa de serviço, está obrigado? Não, aí a sua empresa de serviço vai registrar só lá no contábil, só lá nas despesas. Beleza? Vamos lá, 1551. O que é 1551? Aquisição de imobilizado dentro do próprio estado. Aquisição de imobilizado. Vamos lá, comprou um notebook novo, comprou um servidor, comprou um balcão. Comprou alguma coisa que é imobilizado, tem que registrar 1551, esse é o nosso CFOP. Lembrando que, como a gente está falando de empresa do Simples, se ele tivesse comprado esse imobilizado, vamos falar que é um computador de outro estado, ele usaria o 2551, né? A gente colocaria 2551, e isso na maioria dos estados, aliás, na questão do imobilizado, todos os estados, vai gerar o DIFAL, o diferencial de alíquotas. Obrigatoriamente, isso para todos os estados. Comprou o imobilizado ou adquiriu a uso e consumo de outro estado, tem que recolher o DIFAL. E o DIFAL não está dentro do Simples Nacional, tá? Beleza, até aqui tudo bem. Então, o 556 é esse uso e consumo, só que dentro do próprio estado. E, por fim, aqui a gente tem o 202. O que é 202? Aquisição de mercadoria tributada fora do estado. Aquisição de mercadoria tributada fora dos estados. Aqui sim, na maioria dos estados, a gente tem a obrigatoriedade da empresa do Simples recolher um diferencial de alíquota, um imposto de barreira, uma antecipação, um DIFA, um monte de nome, tá? Equalização, tem um monte de nome, mas no final das contas é uma diferença entre as alíquotas. Isso na maioria dos estados, não são todos os estados. Por exemplo, DF não é obrigado, Espírito Santo não é obrigado, Rio de Janeiro não está obrigado, algumas situações lá no Pará também não está obrigado, mas na maioria dos estados tem essa situação. Comprou fora do estado para revenda, lembra disso, para revenda tem esse recolhimento dessa diferença de alíquotas. E aí, né? Como se não bastasse, no Brasil é tudo assim, tem estado que faz por dentro e tem estado que faz por fora. Professor, como assim por dentro e por fora? É o cálculo, tá? Em relação a esse diferencial de alíquotas. Beleza, falamos das entradas. Fica parecendo que não tem nada, né? Nada para falar das entradas. Lembra aqui, ó. A Shirley está perguntando o que é 1556. Sem problema, Shirley. 1556 é uso e consumo dentro do próprio estado, tá? Pensa que essa empresa aqui, por exemplo, ela é a completamente bela moda feminina. E ela foi lá e comprou, como CNPJ, claro, ela comprou Veja Multiuso, ela comprou, sei lá, um negócio desengraxante para a porta da frente dela. Por quê? Para poder resolver. Ela vende isso? Não, se ela não vende é uso e consumo. Então tem que ser registrado e não tem o diferencial de alíquotas porque é dentro do próprio estado. Se fosse fora do estado, teria obrigatoriamente. Falamos de entrada, né? E parece que não tem motivo de olhar as entradas. Vamos lá, vamos falar de saída. Vamos lá. Saídas. 502. O que é 502? Lembra disso, tá? Começou com 5, eu sei que você sabe, a maioria de vocês sabe, mas deixa eu falar para todo mundo. Começou com 5, é venda para o próprio estado. Começou com 6, é venda para outro estado. Começou com 7, é venda para o exterior. Legal? Tranquilo até aqui? Então, 502. Revenda, comercialização, revenda dentro do próprio estado, tá? Dentro do próprio estado. Beleza? 5551. O que é 5551? Esse aqui é o CFOP que a gente usa quando existe uma venda de imobilizado. Então, o nosso cliente, aqui em cima, ele comprou o imobilizado, ó, comprou o imobilizado, e aqui ele vendeu algo que ele já tinha, que é imobilizado lá. Ele vendeu. E isso vai para a base de cálculo do Simples? Não, isso não vai para a base de cálculo do Simples. Está lá no artigo 3º, lá da resolução CGSN 140 de 2018. Isso não faz parte da base de cálculo do Simples. Porém,
A gente, nós, quem trabalha na área fiscal lá, todo dia, lidando, para poder fazer a coisa certa, precisamos analisar o valor da venda menos o valor do bem. Aí você fala assim, professor, suponhamos que isso aqui seja sei lá, vai ser um balcão. E esse balcão, quando ela comprou, foi 15 mil reais. Um balcão lindo e maravilhoso que ela colocou lá dentro da loja dela. E agora ela trocou o balcão e ela está vendendo ele por 2.950. Então, não tem ganho de capital, né? 2.950 é menos do que o balcão. Só que não é assim que faz a conta. Nós precisamos analisar a depreciação desse bem. Por que nós precisamos analisar? Para poder fazer o ganho de capital. E aí algumas pessoas falam assim, professor, mas essa empresa nem contabilidade tem. Essa empresa eu faço livro caixa. Tudo bem, você pode fazer, só que essa depreciação aqui não é a depreciação contábil, é a depreciação fiscal. Anota aí, aonde estão os percentuais para depreciação fiscal? Está lá dentro da IN 1700, no anexo único. Anexo único da IN 1700. Lá tem todos os percentuais. O carro, o caminhão, 4 anos. O imobilizado igual a 10 anos. Então, é a depreciação fiscal. E aí a gente tem que ver quando foi que ela comprou, deprecia com a base nos percentuais que está lá na IN 1700 e verifica. Suponhamos que isso aqui tenha sido comprado há 10 anos atrás e ele foi depreciado nesses 10 anos. Beleza? Foi depreciado em 8 anos, suponhamos. Só para a gente entender. Então, valor de compra, 15 mil reais. Depreciou. Qual que é o valor fiscal dele? Zero, porque já depreciou 100%, com base nessa IN 1700. E aí ele vendeu por 2.950. E agora? 2.950 menos zero dá quanto? 2.950. Professor, mas eu não tenho que fazer nada, né? Porque isso aí não vai para a base de cálculo simples. Exatamente, não vai para a base de cálculo simples. Porém, tem que fazer o cálculo, né, no caso, e fazer a guia para o cliente pagar do ganho de capital. Faz um DARF separado do ganho de capital. Até 5 milhões de reais, esse cliente vai ter uma alíquota de 15%. Então a gente pega 2.950, aplica 15%, o valor que der, né? Vamos lá, 3 mil vezes 15%, vai dar 450, vai dar mais ou menos 430 reais, mais ou menos aqui, tá? Vamos fazer, né? Contador que faz mais ou menos? Não existe, né? Contador que fala mais ou menos. Vamos fazer. 2.950 vezes 15%. 442,50. Então, esse é o valor da guia que o nosso cliente vai ter que pagar. Do Simples? Não há um DARF separado. Ele vai ter que pagar essa guia de DARF separadamente nesse sentido. Tá bom? Beleza? O Simples é muito simples. E eu nem falei das complicações ou das repercussões em relação à questão que tem da reforma tributária, né? Lei Complementar 214. Ainda nem falei, vou falar ainda hoje. Calma aí. Vamos lá. 5.915. O que é 5.915? Remessa para conserto ou reparo. Remessa para conserto ou reparo. Nessa remessa para conserto ou reparo, nós temos aqui nada mais nada menos que algo, por exemplo, imagine que veio um vestido e o zíper está arrebentado dessa nossa cliente. E ela mandou de volta lá para a confecção, para a indústria que mandou para ela esse vestido. Então, quando vem a mercadoria, para mandar de volta, ela faz uma nota fiscal 5.915. Remessa para conserto e reparo. Chega lá, o fornecedor arruma e manda de volta. Como que ele manda de volta? Fazendo a devolução lá, 6.916 lá, a devolução, né, na operação. E aí a gente vai lá e entra de novo para o estoque do nosso cliente. Mas esse 5.915 não é tributado, tá? Não vai para a base de cálculo do Simples Nacional. Porém, o Estado, tá na legislação estadual, nos regulamentos estaduais, que o Estado tem um prazo para essa mercadoria que estava estragada aí e para essa mercadoria que estava arrumada agora voltar. E o prazo geralmente é 180 dias mais 30, alguns lugares 180 dias mais 90, depende do estado. Legal? O normal é que não demore 6 meses para voltar, mas vai que, né? Só para você realmente entender a lógica. 602, o que é 602? Venda de mercadoria para... venda de mercadoria para outro estado. Então aqui ele vendeu para outro estado. Começou com 6, é outro estado. 15% é a alíquota determinada pela Receita Federal? Exatamente, tá? 15% é a alíquota, porque é um imposto federal. É para a Receita Federal que vai fazer a fiscalização dessa parte aí também. Pronto. Isso aqui, analisando só a parte envolvendo a apuração, né? A gente está aqui apurando o Simples Nacional, analisando essa apuração. Vamos agora fazer o cálculo dessa empresa na prática.
E assim, deixa eu falar uma coisa pra você entender, tá? Não é que você tem que fazer esse cálculo todo mês. Eu sei que no dia a dia não dá. Mas para realmente você poder conversar com colegas, para você participar de uma entrevista, para você que tem clientes e você poder conversar com o seu cliente e demonstrar como funciona, para ele fazer o markup, né? O cliente dele vai ter que precisar fazer o markup, então ele precisa saber qual que é a alíquota certinha do Simples, tem que saber fazer isso aqui. Então, a minha proposta para você não é falar que você tem que ser arcaico e ficar calculando dentro do Excel todo mês. Não. A minha proposta para você é, beleza, vamos fazer de maneira mais automatizada do mundo? Vamos. Mas você não pode jamais ser dependente de um sistema, de um site, porque senão você pode ser substituído. E quem é diferenciado, esse comanda, está realmente entendendo a lógica, estando atualizado e sabe fazer na prática. Boa? Beleza? Então vamos lá? Então deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui então. Vamos lá. Ó, esse aqui é a tabela do Simples Nacional, tá? Essa tabela do Simples, eu estou usando aqui do comércio, ela são 5 tabelas, né? São 5 anexos, e isso está dentro da resolução CGSN 140 de 2018. Resolução CGSN 140 de 2018. Professor, eu queria muito saber quais são os tipos de empresa que pode ficar em cada anexo, em cada anexo. Legal. Ó, eu vou falar disso ainda esta semana, tá? Muito provavelmente lá no 4º dia. Mas já anota. Artigo 25 da Resolução CGSN 140 de 2018. Lá tem exatamente quais são as empresas, os tipos de empresas que podem ficar em cada tipo de anexo, tá? Ó, se você não estiver enxergando bem, você vai na engrenagem no YouTube. Vai lá, vamos lá junto. Deixa eu voltar aqui. Ó, vai na engrenagem do YouTube aí. Deixa eu pegar aqui. Vai aqui na engrenagemzinha do YouTube, pra você não perder nada, tá? Vai na engrenagemzinha aqui, ó. Opa, engrenagem. Isso. E vai lá e manda. Aqui, é lá em cima, na verdade. Não no vídeo. Engrenagem. E manda colocar o quê? Qualidade. Coloca lá pelo menos 720, tá? Beleza? Show de bola? Vamos voltar. Vamos lá. Beleza, então aqui nós temos cada um. Aqui, ó, tá vendo essas faixas? É aqui que a gente tem a questão do RBT, olha lá, ó, isso aqui, ó. Até 130 mil, até 360 mil, 720, isso aqui é o quê? O RBT, para encontrar o quê? As alíquotas. Lembrando, essas alíquotas são alíquotas nominais, não é alíquota efetiva, tá? É nominal. A gente tem que fazer um cálculo, e é para isso que você está aqui agora, para entender qual que é a alíquota efetiva desse cliente. Lembrando que esta planilha e também o e-book desta aula vai ficar disponível para vocês, desde que a gente bata a meta no final da aula. Então você tem que ficar aqui até o final, beleza? Vamos lá então, vamos lá na apuração dessa empresa, né? A apuração dessa empresa. Então vamos pegar aqui e vamos deletar essa parte. Vamos voltar lá então na nossa completamente bela. Qual foi o faturamento que ela teve? Vamos pensar? O faturamento dela foi 138 mil. Não é 138 mil. Por quê? Aqui tem situações que não fazem parte do faturamento e nós temos que descontar aquilo que é devolução. Lembra disso? Então vamos pegar nossa calculadora aqui e vamos fazer. Ó, vamos colocar de cá. 502 entra? 502 entra, né? Receita, então 112, 730. Mais 551 entra? Não. 5.915 entra? Não. 602 entra? Claro. Então mais 21.390. 21.390. Então tá aqui. Quanto deu? 134, 120. Beleza? Beleza. Tranquilo. Acabou? Não, eu tenho que descontar. O quê? A devolução, ó. Devolução. Então, esse valor da receita aqui, eu vou descontar o quê? A devolução, 8.660. 125.460. Tá vendo como funciona? 125.460. E dependendo de quem for fazer, ia colocar lá, ó, 138 mil. Isso dá uma diferença na hora do cliente pagar. Ele vai pagar mais desnecessariamente. Isso não pode acontecer. Quem é referência, quem é diferenciado, sabe calcular, tá? E sabe quais são as bases para poder realmente fazer os cálculos, seja do simples, do presumido, do real. Beleza, então vamos lá, voltando para cá. 125.460. 125.460. 125.460. Beleza. Eu tô vendo aqui que o Carlos perguntou. A devolução se fosse de uma empresa.
aí nós teríamos a nota fiscal, né? A diferença ia, do mesmo jeito ia tirar da base de cálculo simples. A grande questão aqui é orientar o cliente que ele precisa fazer a nota fiscal de entrada para que isso apareça para a gente possa fazer a dedução na hora da base de cálculo simples. Vamos lá? Então, quanto foi? 125.460. Lembrando que tem empresas que vai ter produtos que é tributado, produtos da substituição tributária, produtos monofásicos de PIS e COFINS, tudo isso que é muito importante de entender. Só que essa questão de substituição tributária, produtos monofásicos, isso é aplicável para todo tipo de empresa. Empresa do Simples, do Presumido, do Real, todo tipo de empresa tem essa questão, né? Situações envolvendo a substituição tributária e também envolvendo os produtos monofásicos. A pergunta é, vai existir produto monofásico? Olha para mim no olho, na biloca verde do meu olho, olha aqui para mim. Vai existir substituição tributária agora, depois que a reforma tributária for totalmente implementada, ou seja, a Lei Complementar 214? Vai existir produtos monofásicos em relação a CBS, IBS, depois da Lei 214? A resposta é não. Não vai existir mais substituição tributária, não vai existir mais produtos monofásicos de PIS e COFINS. Só que calma aí, porque ainda existe e você precisa aprender. Então essa semana eu vou te mostrar ainda a substituição tributária, vou te mostrar a questão do PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo e a questão dos monofásicos, mas você já vai entendendo os impactos que a reforma tributária vai fazer sobre essas situações. Legal? Tranquilo? Vamos lá! Pronto, então, fizemos aqui, 125 é o mesmo valor, 125.460. A pergunta que não quer calar, qual é o RBT dessa empresa? É os últimos 12 meses, tá? Lembra disso? Sempre vai ser os últimos 12 meses. Os últimos 12. Essa empresa aqui é uma empresa que já tem 10 anos de mercado, ok? E os últimos 12 meses dela pelo RBT, vamos falar que deu 1.812. Estava aqui, saiu, não sei porquê, mas tudo bem. 1.812, 450. 1.812, 450 é o valor que ela tem dos últimos 12 meses. Por que é importante esse RBT? Porque a gente usa ele no cálculo. Professor, como assim usa no cálculo? Pessoal, o cálculo do Simples Nacional, ele está descrito dentro da Lei Complementar 123, dentro da Resolução CGSN 140 de 2018. Ah, professor, aonde? Está lá no artigo 21, 22, 23 da Resolução CGSN 140 de 2018. Lá tem a descrição exata de como fazer o cálculo. Mas calma, eu estou te contando onde está a base legal. Aqui você vai aprender como funciona. Como que você tem que fazer? Primeira coisa, tá? Você precisa entender qual é a regra para fazer o cálculo do Simples Nacional. E qual que é essa regra? Que é o que está escrito lá dentro da Lei Complementar 123 e na Resolução CGSN. Primeira coisa, a gente tem que pegar o RBT dos últimos 12 meses, a gente multiplica pela alíquota nominal que está na tabela, tá? Que está na tabela. Disso, a gente vai diminuir o valor a deduzir, que está também na tabela, e vai dividir de novo, por quê? Por esse valor aqui, que é o RBT 12. Essa é a conta, esse é o cálculo. É isso que o sistema faz. É isso que o site do Simples faz. Mas você precisa dominar também, tá bom? Vamos lá então. 1.812. Primeira coisa é entender qual que é a faixa que essa empresa está. 1.812? Vamos lá, então até 180 mil, até 720 mil, até 1.800.000. Opa, então tá aqui, ó. Tá na quinta faixa. Quinta faixa, 1.800 até 3.600, 14,30 e 87.300. Então, ó, vamos lá, 14,30, 87.300. Vamos olhar? Lembra, hein? Contador confere. Vamos ver se está certo? 87.300, tá certo. 14,30, tá certo. Beleza. Vamos fazer o cálculo, então, da alíquota efetiva? O que a gente faz? Ó, vamos pegar receita bruta, tá aqui, vezes a alíquota nominal. Lembrando, tá? Essa planilha vai ficar disponível para vocês se a gente bater a meta. Vamos lá. Parcela a deduzir, quanto é? A parcela a deduzir, 87.300, tá aqui. E a gente vai aqui e coloca o valor do RBT 12. Professor, onde eu acho esse RBT 12? Lá dentro do site do Simples Nacional, lá tem, tá? Lá dentro do extrato do PGDAS, tem a alíquota e tem também lá qual que é o RBT, qual que é o RBA, tá tudo dentro do extrato do PGDAS, beleza? Então colocamos aqui, agora a gente faz o cálculo, né? Então, vai ser esse aqui, menos esse, opa, volta, igual, esse aqui, menos esse, pronto, e vamos repetir aqui o valor da RBT 12. Legal, agora a gente divide um pelo outro. A gente divide um pelo outro.
igual 171.880 dividido por 1.812.450. 9,48%. Professor, como assim 9,48%? Calma aí, vou te mostrar um negócio. Tem várias casas depois da vírgula, tá vendo? Várias casas depois da vírgula. E o Simples Nacional usa todas elas, tá? A nossa planilha, ela tá lá, ela mostra só 2 casas, mas a gente tem todas elas aqui dentro do cálculo. Beleza, 9,48. Então essa é a alíquota, 9,48. Pronto. Feito isso, vamos lá. Qual é o valor? O valor da receita, 125.460. Já encontrei a alíquota efetiva. Agora eu quero fazer o quê? O cálculo realmente que ele vai pagar, né? Qual o valor que vai pagar de Simples Nacional. Então vou pegar qual foi a receita bruta dele, já descontada todas as situações que não entram na base de cálculo, e vou colocar o percentual. O percentual, 9,48%. Legal. Agora a gente calcula. 125.460 vezes 9,48%. Quanto deu? 11.897,77. Então, o valor que o nosso cliente vai pagar de Simples Nacional é 11.897,77 reais. Ok? Mostrei. Prática, ó. Mostrei. Primeira coisa, importou os XMLs, faz a apuração, entrada, saída e depois apura o Simples Nacional. Tem que aprender a fazer isso. Para todos os anexos, anexo 1, 2, 3, 4, 5. Para todas as situações, quando tem substituição tributária, porque ainda existe, produtos monofásicos, que ainda existe, tem que aprender a fazer, ok? Agora, você fala assim, professor, eu não tenho que aprender a fazer, não. Eu estou aqui para assistir essa aula, mas eu não tenho que aprender a fazer, não. Eu vou te provar que você precisa aprender isso. De verdade, aprender, dominar, ter conhecimento possível para quando necessário. Não que você vai ter que fazer isso tudo à mão todo mês, mas para quando necessário, você tem que estar pronto para isso aqui. O que acontece? Vem comigo que eu vou te mostrar. Empresa em início de atividade. Pensa que esse cliente agora, outro cliente, ele faturou esse mês de janeiro, 100 mil reais. 100 mil reais. Aliás, vamos fazer o que acontece na prática, né? O que acontece na prática. Olha para mim. Rápido. Isso tem que ser rápido para você entender. O que mais acontece é quando o cliente vai abrir a empresa e pergunta assim, quanto que eu vou pagar de imposto? O que mais acontece? Quanto que eu vou pagar de imposto? Por que ele quer saber disso? Tem profissional da contabilidade que acha chato. Que cliente chato, nem faturou ainda, está me perguntando quanto ele vai pagar de imposto. Como que eu vou saber? Você precisa saber. Você tem que saber. Porque ele precisa saber quanto que ele vai pagar de imposto para colocar no preço, ou seja, para fazer o markup dele. Aliás, você devia estar ajudando ele a fazer o markup dele. A gente faz isso, inclusive traz isso para dentro dos nossos treinamentos. A pergunta é, por que ele quer saber? Porque ele quer colocar no preço. Quem paga o imposto é quem comprou lá no final, é o consumidor final. Professor, quem paga é a empresa, está no preço. Se ele não souber qual é o preço, enrola a vida. Então por isso que vai te perguntar. E aí ele vai falar assim, qual é o imposto que eu vou pagar? E geralmente, né, invariavelmente, o contador, o profissional lá da área fiscal vai falar assim, quanto que você vai vender? Quanto você vai faturar nesse primeiro mês? E aí ele fala, por volta de 100 mil reais, nesse exemplo nosso. Por volta de 100 mil reais. E aí, a pessoa, por falta de conhecimento, por não dominar de verdade a legislação, por estar desatualizado, ele pega e fala assim, 100 mil reais? Ele vai lá na tabela do Simples. Geralmente vai lá pesquisar no Google, né? Vai lá no Google, pesquisar. Aí ele vai lá na tabela do Simples, aí ele vem cá e faz assim, 100 mil reais? Não, se é 100 mil reais, até 180 mil é 4%. E aí ele vai lá e fala para o cliente, não, é 4%. E o empresário sai de lá falando, então entendi. Então, 4%, 4%, 4%. E ele vai colocar no preço. 4%, 4%. Se ele faturar 100 mil, ele sabe, vou pagar 4 mil, 4 mil, 4 mil. Só que a empresa de atividade não funciona desse jeito. Ela não funciona desse jeito. Você tem que calcular e fazer a proporcionalização do RBT. Proporcionalização. E aí tem 2 regras básicas que eu quero que você aprenda agora rapidamente. No primeiro mês de atividade, abril e janeiro, faturou 100 mil, no primeiro mês, para a gente saber o RBT, a gente vai pegar os 100 mil e multiplicar por 12. Professor, mas não é 12 para trás? Mas se é no começo da atividade, é multiplicar por 12. E aí, vem comigo, vamos fazer esse cálculo para você ver o impacto que é. Então, quando eu pego 100 mil e multiplico por 12, dá quanto? 1.200.000. Para qual faixa fica? Na quarta faixa. Quarta faixa, não é 4. É na quarta faixa.
10,7, 22,5. Vamos fazer esse cálculo? Então, qual que é o RBT dele? Não existe, mas nós temos o RBT ajustado. Ajustado. Então, é 1.200.000 o RBT ajustado. Legal. Qual que é a parcela a deduzir, então? Parcela a deduzir vai ficar 22,5. 22,5. E qual que é a alíquota nominal? A alíquota nominal, 10,7. 10,7. Vamos fazer o cálculo agora, rapidamente? Mesma forma? É a mesma regra, tá? A mesma regra. Então, eu vou pegar receita bruta ajustada, que é 1.200.000, que ele não faturou, mas é o cálculo que a gente tem que fazer. E você vai entender o porquê hoje, você vai entender, tá? Vezes a alíquota, 10,7. 10,7. Legal. E aqui, a parcela a deduzir. Parcela a deduzir, 22.500. E aqui embaixo eu coloco de novo o 1.200.000. Pronto, agora a gente faz o cálculo. 128.400 menos 22.500. E aqui, 1.200.000. Beleza. 105.900, 1.200.000. Quanto deu? Quanto deu? 8,83%. Lembrando que tem várias casas depois da vírgula. Olha lá, ó. 8,82,5, né? 8,83%. Então a gente volta aqui e coloca 8,83. E aí, lembra, esse profissional não sabe calcular, então ele não está nem aí, não sabe calcular. Mas ele vai gerar isso dentro do site do Simples. E ao gerar no site do Simples, o que vai acontecer? Vai aparecer lá assim, ó. Então é R$100.000, né? R$100.000. R$100.000. Qual que é o percentual que a gente acabou de achar? Qual que é? 8,83. Beleza. Quanto que dá? R$100.000 vezes 8,83. Quanto deu? R$8.825. Então, o valor é R$8.825. Vou voltar para cá rapidamente, preciso que você olhe para mim aqui rapidamente. Esse profissional lá do fiscal, esse contador, essa contadora, ele falou que ele ia pagar quanto? 4%. 4% de 100 mil dá quanto? R$4.000. E quanto que vai chegar uma guia para ele? Vai chegar 8.825. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Por falta de conhecimento. Professor, mas isso é um absurdo que o Brasil está cobrando mais do empresário que está começando, que quer gerar emprego. Calma, que eu vou te explicar por quê. Não é que eu estou defendendo a lei, não, mas você vai entender pelo menos a lógica. Vamos fazer um outro exemplo agora? Eu lembro que eu falei que são duas formas de fazer, né, em dois momentos diferentes. Pensa que essa empresa já está mais à frente. Tá? Pensa que ela está mais na frente. Vamos lá, vamos fazer de novo. A mesma situação. Vamos lá. Ó, essa empresa agora, vamos falar que ela está... Suponhamos que ela tenha começado em agosto, né? A gente falou que é janeiro, vamos falar que ela começou em agosto, tá? R$100.000 em agosto, beleza? E aí já passou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E agora ela está em janeiro. Em janeiro ela faturou 173.250. Então em janeiro ela faturou 173.250. Beleza? Mais para trás, que ela começou a atividade dela, primeiro mês 100 mil, segundo mês 135.300, 142. Ela não tem 12 meses ainda, tá vendo que ela não tem 12 meses ainda? Nós precisamos fazer a média ponderada dessa empresa. Como funciona? Você pega os últimos meses que ela não tem 12, vai pegar os que ela tem. Nesse caso é 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Soma tudo, apurar o valor. Vamos fazer aqui, ó, somando tudo. Somando na operação tudo, igual. Soma. Os 5 meses que ela já teve, ela não tem 12 ainda, R$695. É isso que ela teve de valor. Beleza, 695.200. É isso aqui que vai ser o RBT dela? Não, por quê? Porque isso aqui só tem 5 meses, precisa de 12. O que eu faço agora? Presta atenção nisso aqui. 695.200 dividido por quantos meses? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser dividido por quanto? 5. Deu quanto? 139.040. O que é isso? Isso aqui chama-se média. Média. Aí agora eu multiplico por 12. 139.040 vezes 12. Quanto deu? 1.668.480. Esta é a lógica de uma empresa que tem mais de um mês e menos que 12. Todos os meses tem que fazer essa mesma situação. Imagine que no primeiro mês ela faturou zero, porque pode acontecer, né? A gente abre a empresa lá no dia 30 de agosto. Ela não faturou. E aí foi zero. Você conta ela? Conta. Ah, e setembro? Setembro também não tem faturamento. Você conta? Conta. E aí faturou 142, 155, 161. O total deu 459.900. Beleza. É a mesma lógica. Você vai pegar, somar tudo, inclusive o mês que é zero.
O valor que você encontrou, você vai pegar agora e dividir. Por quantos meses? 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo mês que é zero. Divide, você encontra a média. E aí você multiplica a média por 12. É assim que se faz o cálculo até chegar em 12 meses. Né? Antes dela ter 12 meses de faturamento. Entendeu essa lógica? Me coloca em pé aqui, por favor, rapidinho. Por favor. Me coloca em pé aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Boa. Vamos lá. Seguinte. Parece absurdo, né? E assim, eu entendo. Mas só tenta entender a lógica da lei. Porque a lei tem lógica. O problema é que na faculdade você não aprendeu a entender o porquê de cada situação. Você não entendeu a trazer aquela legislação da teoria para a prática, para o mundo real. Por que que existe essa regra de proporcionalização? Sabe por quê? Porque se não tivesse esta regra de proporcionalização, todo dia 30 de dezembro, dia 31 de dezembro, ia tocar o telefone do contador. Tocar o telefone. Alô? O cliente falando. Contador, é o seguinte, eu não aguento mais o Brasil. E não estou falando que o cliente está errado não, tá, gente? A gente sabe que empresário sofre. Empresário no Brasil sofre. Trabalha muito também, corre risco. Mas vamos lá. O que aconteceria? Brasil, tá? A maioria das situações. Dia 31 de dezembro, ia tocar o telefone do contador, o empresário falando. Contador, é o seguinte, eu quero acabar com essa empresa. Não aguento mais, eu não aguento mais essa empresa, eu quero acabar, parei. Fecha a minha empresa. Aí o contador fala assim, mas por quê? Por que eu vou fechar a sua empresa? Não, mas está tão boa, não quero mais, fecha a minha empresa. Aí o contador corre lá, faz a baixa na Juseg, encerra aquele CNPJ. Aí vem os fogos de artifício, pulou as ondinhas, aí dá dia 1º é feriado, dia 2 o telefone do contador toca de novo. Alô? Oi, querido contador, como você tá? Então, eu tava pensando bem, eu gosto muito. Vamos abrir outra empresa? Abre outra empresa para mim, eu vou continuar no mercado, não vou querer parar. Não. Eu só parou a empresa mesmo, né? A gente abre outra empresa então. Essa encenação, essa brincadeirinha é para te explicar o seguinte, que na maioria dos casos, assim, em alguns casos, nós estamos no Brasil, gente. Brasil, isso aqui é o Brasil. Alguns tipos de empresários, alguns empresários iam fazer o quê? Iam querer fechar a empresa em dezembro e começar outra empresa em janeiro. Para quê? Para pegar a alíquota dele e voltar para 4% lá em cima, lembra? Para voltar para 4%, porque não ia ter 12 meses para trás. É por isso que tem essa proporcionalização para que impeça que empresas já existentes possam fazer isso. Ou seja, tentar burlar o sistema e a alíquota das empresas. Faz sentido agora para você? Você entendeu o motivo, por que que isso acontece? É lógica, gente, lógico. 2 e 2 são 4. Pensa comigo. É lógico, baixa a empresa, começa de novo. Começa com 4, não precisa ficar em 10,5, não precisa ficar em 15. Não precisa, começa do começo. Entendeu? Agora, para esse tipo de situação, não funciona. Por que não funciona? Porque se ele fechar o CNPJ dele e começar de novo, ele continua faturando na média o que ele estava faturando no mês passado, não é? Então, não importa, porque na lógica a alíquota dele vai ficar exatamente igual. Entendeu a situação? Entendeu por que a situação, o que acontece? É isso, hein? É isso. Fala para mim se fez sentido. Se fez sentido isso aqui, coloca para mim, mudei de nível. Hashtag mudei de nível. Coloca aí. Hashtag mudei de nível. Coloca aí. Hashtag mudei de nível. Eu quero saber. Coloca. Vamos lá. Seguinte. Rapidamente falando em relação à questão da reforma para a empresa do Simples. Essa semana eu vou mostrar os impactos que acontecem para todas as situações. Amanhã presumido, na quarta lucro real, tá? Então você tem que participar de todos os dias. Mas especificamente, nós temos agora, né, saiu sexta-feira, foi promulgada, assinada, a Lei Complementar 214 de 2025, que é a lei da reforma tributária. E aqui eu preciso falar com você algo que é muito sério. Nós estamos vindo uma semana muito pesada para o contador, porque a história do Pix, lembra, né? Da fiscalização do Pix e tal, e não vai, e não foi. E agora, com a promulgação da reforma tributária, o que nós temos é um risco enorme da maioria das pessoas envolvidas acreditar, não, igual a lei, essa lei, você acha que vai funcionar? Não, o Pix caiu, então isso aí vai cair também. Calma lá, cuidado. Nós estamos falando de algo que em 2023 mudou a Constituição,
Nós estamos falando da emenda constitucional número 132, nós estamos falando de algo que nós temos agora uma lei complementar, igual a lei complementar do Simples, igual a lei complementar 87, a lei Candir lá do ICMS, lei complementar 116, que é a lei do ISS. É algo assim, nós não estamos falando de uma definição, de uma instrução normativa que a Receita Federal baixou, digamos assim. Não, é uma lei votada, passou no Congresso. Então, eu até entendo que pessoas leigas lá fora façam esse tipo de comentário. Tá normal, você tem que ser realmente tão diferenciado que você possa instruir ele, mostrar a ele como funciona, e aí ele vai te ver, agora eu entendi. E aí ele te reconhece como uma referência. Agora não dá, é para contador ficar perdido nessa parte sem entender qual que é a lógica. Não dá. Você tem que dominar isso aqui, entender, tá? Então, rapidamente, qual é a situação em relação à questão da reforma tributária para as empresas do Simples? Basicamente, está escrito dentro da emenda constitucional e também está escrito dentro da lei complementar 214, tá? Lá diz claramente, a empresa do Simples não será impactada. Aleluia, professor, isso tudo para falar que não vai ser impactada? Calma. Aí lá diz assim, porém, todavia, no entanto, as empresas podem optar por isso. As empresas do Simples podem optar pela CBS, IBS e AIS. Sério, professor? Sério. Já, me coloca aqui, deixa eu mostrar isso rapidamente. Eu quero mostrar isso rapidamente, a gente já está finalizando, mas eu quero te mostrar isso dentro da legislação, dessa nova lei, Lei Complementar 214. Vamos lá. Vamos nessa. Deixe mostrar aqui para você. Ó, peraí. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu voltar. Não está na tela não, né, James? Não, pode mostrar, pode colocar. Vamos lá, boa. Então tá aqui. Nós estamos aqui com a Lei Complementar 214, Lei Complementar 214, e eu quero te mostrar hoje o que impacta no Simples, tá? Hoje o que impacta no Simples. Vamos primeiro, lembra, CBS, IBS, tudo mais, mas eu quero te mostrar rapidamente, ó, artigo 41. Artigo 41. Eu vou visitar essa lei nos 4 dias, tá? Nos 4 dias. Então, artigo 41. Regime de apuração. Vamos lá. Ó, o regime regular de IBS e CBS compreende todas as regras, incidência, apuração, previstas nessa lei complementar e tudo mais. E aqui vem, ó. Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional ou pelo MEI ficam sujeitos às regras desses regimes. Então, né? Desse próprio regime. Então, o Simples continua sendo Simples, o MEI continua sendo MEI. Vai ter alteração para o MEI, professor? Não, MEI zero, não tem nenhum impacto. Mas para o Simples, tem um pedacinho aqui, uma parte aqui, que importa. Tá artigo 516, acho que é isso, artigo 515? Artigo 515, não, 516. 516, artigo 516, passa a vigorar com as seguintes situações. Vamos lá. Parará, deixa eu ver, cadê você? O MEI, definido no artigo 18A, deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal declaração única simplificada de informações socioeconômicas observadas pelo prazo do CGSN. Tá? Continua aqui do mesmo jeito. Manter boa ordem, exigência, normal. Tudo normal. Tudo absolutamente normal. Deixa eu só pegar aqui, aonde ele fala do Simples, que eu quero que você entenda isso, hein? Entenda. Cadê? Princípio da simplicidade. Para fins de imposto econômico exercida, cujo sócio, equiparado à pessoa jurídica, receita bruta, município, 516, parará, empreendedorismo, porte, estabelecidos na lei, titular ao sócio exterior, manter em boa ordem, cadê aí? 2%, multa, não é 516, é 515 então é 515, não é 515, não é o 516, vamos, tô com pressa. Cadê você? Eu vou apelar para o meu Ctrl F.
É aqui perto do 516. Ele fala sobre janeiro e julho. Janeiro e julho. Janeiro e julho. Isso. É isso que eu queria. É isso que eu queria. Onde está esse artigo? Onde está esse artigo? 517, professor. 517. Você falou que era 516. É no 517. Ó, seguinte. Vamos lá. É facultado. Isso aqui é importante. Vamos lá. Vamos lá. Janeiro e julho. É facultado ao optante pelo Simples Nacional apurar e recolher o IBS e CBS de acordo com o regime regular aplicável a esses tributos. Hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Então, a empresa do Simples Nacional pode escolher estar no Simples, na parte do imposto de renda, contribuição social e a CPP. Mas a parte da CBS e IBS vai ficar por fora. Se ela escolher, ela não é obrigada, ela pode escolher. Quantas vezes ela vai escolher? Todo ano? Todo ano, só que é 2 vezes por ano. Ó. A opção que refere ao parágrafo 10 será exercida para o semestre, iniciando em janeiro e julho de cada ano, sendo irretratável. Então, o que a gente está acostumado é sempre optar e valer para o ano inteiro. Aqui não. Opta em janeiro e vale até julho, opta em julho e vale até dezembro. 2 vezes por ano para saber se você vai ficar ou não vai ficar, né? Se o nosso cliente vai ficar ou não vai ficar na CBS e na IBS. Pronto, aqui é o que eu queria te mostrar essa questão. Deixa eu voltar aqui e aqui eu preciso te dizer. Essa história de falar que vai ser optatório é bem assim, não é verdade? É optativo ou optatório ou obrigatório. Para a Receita Federal, ninguém vai obrigar ninguém a fazer a parte do CBS e IBS. Porém, pensa comigo, empresas que fazem B2B vão sofrer pressão para optar pela CBS e IBS. Por quê, professor? Porque com a reforma tributária, a CBS e a IBS ela gera crédito de tudo. Tudo! Inclusive da contabilidade. Então pensa assim, você tem um cliente que ele optou pela CBS e IBS, ou ele é do presumido real, ou ele é do Simples e optou pela CBS e IBS, e ele quer o crédito do contador. O contador vai gerar direito a crédito CBS e IBS. Entendeu? Tá entendendo? Então assim, você acha mesmo que vai ser uma questão de eu quero, não quero? Não. Vai ter que analisar todo o conjunto da obra, toda a lógica tributária por trás, toda a cadeia de produção, ou seja, aqueles fornecedores, como que é que eu estou dizendo? E quem é os clientes? Então, empresas predominantemente B2B, contador é B2B, ou seja, de empresa para empresa, essas empresas vão sofrer pressão para que optem pela CBS e IBS e possam entregar esse crédito para as empresas que estão comprando ou tomando serviço. E isso é impactante na hora de fazer. Por isso que dentro, aqui em toda essa lógica, você precisa entender a fazer o planejamento tributário de hoje, né, de como funciona hoje, 2025, e como vai funcionar a partir de 26, 27 até 2032. Legal aqui? Entendeu essa parte? Fundamental que você entenda isso aqui. Tudo bem? Então, esse B2B, ele vai ter uma pressão para optar pelo CBS e IBS para gerar crédito para quem está comprando ou tomando o serviço dele. Professor, B2B, empresa para empresa. Agora, as empresas que são B2C, ou seja, de empresa para consumidor final, essas empresas não vão ter uma pressão, né, para querer crédito, porque, afinal de contas, quem compra dela não tem crédito. Professor, quem que é uma empresa B2C? Me dá um exemplo. Drogaria, a loja de roupa, vamos lá, padaria, açougue, mercadinho, são empresas que não vão ter impacto e vão continuar no Simples Nacional sem problema nenhum. Ok? Entendeu isso aqui? Show, hein? Isso é muito, muito bom. Dominar, conhecer, entender e saber a prática de verdade. De verdade mesmo. Germas, me fala aqui. Vamos fazer o seguinte? Isso aqui foi só a aula de hoje. Ainda tem mais 3 aulas, ou seja, até quinta-feira. Amanhã é lucro presumido, na quarta-feira lucro real, na quinta-feira planejamento tributário. Você precisa aprender planejamento tributário para entender os impactos, tá? Para aprender os impactos da reforma tributária nos seus clientes. Muito bom. Coloca para mim aí, coloca para mim o comentário aí. Já foi, tudo bem, não tem problema. Tem muitos comentários positivos, que bom que vocês estão gostando, pessoal. E hoje é só o primeiro dia. Vamos lá, eu prometi para você 2 coisas. Primeira coisa, se você participar de todos os dias, participar ao vivo e realmente tiver com os códigos, você vai ter direito a um certificado. Para ter direito a certificado, você precisa ter os 4 códigos.
4 códigos. Então hoje eu vou liberar o primeiro código, tá? O primeiro código de hoje. Vamos lá, anota aí. O primeiro código de hoje. O código da aula de hoje é diferenciado. O código da aula de hoje é diferenciado. Você precisa assistir as 4 aulas e ter os 4 códigos. Esse é o primeiro dia. O primeiro código. O código é diferenciado. É isso que a gente quer que você seja. É isso que eu, como mentor, como alguém que está lá, pegando a sua mão, faço com você. Porque você muda de nível. Você fica realmente diferenciado no mercado. Tá bom? Então aí tá. O código é diferenciado. Esse é o código. Diferenciado. Muito bom. Então anota aí. Você vai precisar desse código. Lembra? Hoje, amanhã, depois, até quinta-feira. Certo? Tranquilo? Muito bom? Eu quero saber o seguinte. Vocês querem o material da aula de hoje? Nós estamos falando de um e-book completo, e nós estamos falando daquela planilha para você aprender a calcular, né? Detalhadamente, entender como funciona o cálculo, poder repetir, sabe? Colocar em prática mesmo aí na sua casa. Você quer o material? Coloca para mim. Coloca o material. Quer o material? Sim, aí. Mas qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje. Sim, então vamos lá. Lá na última publicação, você vai lá na última publicação. Seguinte, hein? Você vai lá no Instagram. Você já segue a gente no Instagram? Você não segue a gente, você está perdendo a oportunidade de ficar sempre atualizado, hein? Aqui no YouTube, você tem que fazer realmente se cadastrar no YouTube. Mas agora, para a gente bater a meta e eu liberar o material para vocês, é um desafio. É um normal. Desafio, tá? Desafio. O que acontece? Você vai lá no Instagram, nesta última publicação. Essa, Jarmes? Essa. Nessa última publicação. Qual que é? O Instagram, @contabilidade no Brasil. Vai lá agora e você vai comentar. O que você vai comentar nesse lugar? Qual foi realmente o diferencial dessa aula para você? O que foi que você abriu a sua mente? E qual o momento da sua carreira? Eu quero entender qual é o momento da sua carreira. O que você está passando de dificuldade? Preste atenção. É isso. Qual é o momento da sua carreira? Quais as dificuldades você está enfrentando, né, nesse momento que você está na sua carreira? Eu estou na faculdade ainda, não consigo entrar no mercado de trabalho. Coloca, tá? E o que fez a diferença para você nessa aula? Coloca lá. Por que é isso? Eu leio todos os comentários. E com esses comentários eu consigo fazer uma aula ainda mais profunda, mais prática para você, para ser melhor para você. A aula de amanhã, que é sobre o lucro presumido. Legal? Quantos comentários a gente quer? Quantos? Hoje, agora. Tem que ser agora, tá? Agora. 4, mas é só 4.000 comentários? Não. Ei, nós queremos agora 4.000 comentários. A gente tem mais de 14.000 pessoas aqui e nós só queremos 4.000 comentários e a gente vai liberar um material para vocês. Mas tem que ser agora. Enquanto você vai lá e faz um comentário verdadeiro, não coloca lá emojizinho, não coloca show, ok, que bom, quero material. Não, seja verdadeiro. Qual que é o momento da sua carreira? Qual que é a dificuldade que você está enfrentando nessa ponta da sua carreira? E principalmente, o que você gostou da aula de hoje fez a diferença para você? Não é para mandar no direct, tá, gente? É nessa publicação aqui, nessa publicação aqui. Vai lá no Instagram e comenta aqui. 4.000 comentários. Se tiver 4.000 comentários agora, a gente libera o material. Vamos lá. Enquanto você está indo lá, eu vou aqui tirar algumas dúvidas que ficaram, explicando algumas situações que aconteceram durante a nossa primeiro dia. Vamos lá. Professor, com isso as empresas do Simples, as quais têm um custo muito alto como mão de obra, isso pode se tornar uma força de exportar, tirar ela do Simples. Não, então, ela vai poder continuar no Simples. Aí a parte da CPP está no Simples Nacional. Porém, a parte da CBS e IBS vai ficar por fora. E aí vai ter que fazer conta. Toda empresa vai ter que fazer conta. E aí, essa história, não. Supermercado tem que ser isso, porque supermercado tem que ser lucro real. A empresa que é e-commerce tem que ser lucro real. Calma aí, vamos analisar a situação, porque agora cada situação importa, porque não tem mais a história de PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo. CBS é não cumulativo para todo mundo, entendeu? Vai impactar para todo mundo, certo? Então isso tudo vai fazer diferença. Vamos lá, estou esperando, rápido, vamos lá, rápido. Obrigado e parabéns, a diferença foi o RBT e RBA. Show de bola, vai lá no Instagram e coloca, tá, gente? No Instagram.
Finalmente consegui entender o RBT. Ô, Sandy, que bom! Que bom, muito bem explicado, que bom. Que bom, gente. Vamos lá, mas eu quero entregar o material para vocês, hein? Lembrando, amanhã, lucro presumido. Eu vou mostrar quando uma empresa ela é desenquadrada do Simples e acaba que ela emite nota fiscal fora do Simples, fora do presumido. Ela continua emitindo nota fiscal no Simples. Acontece muito. E vai acontecer com algum cliente seu, infelizmente, esse mês de janeiro. E eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ajudar. Amanhã a aula é importante, importante demais. Sabe o que mais acontece? Muitas pessoas ficam pelo caminho. Muitas pessoas ficam pelo caminho e não aparecem na segunda, na terceira e na quarta aula. E são as aulas mais importantes. A gente está crescendo em conhecimento. Hoje foi só o primeiro dia. Só o primeiro dia. Arthur, hoje você fez só o cálculo do Simples, sem a reforma. Isso, não teve o cálculo com a reforma, tá? Fica tranquilo, a gente tem isso tudo dentro da mentoria e tal. Você vai entender isso, tem várias e várias mentorias lá dentro só sobre os impactos da reforma tributária, principalmente na questão dos contadores. Tá bom? Não dá tempo, né, gente? Lógico, aqui não dá tempo de fazer tudo. Pensa bem, não dá tempo, tá? Não dá tempo. Então, por isso que aqui é muito bom, mas você vai ter a oportunidade de dar o próximo passo, de mudar de nível de verdade, tá bom? Cliente do Simples desenquadrou somente no estado. Como fazer essa tributação? Cíntia, importante, legal, interessante, tá? O que acontece? Amanhã, inclusive, eu vou falar de lucro presumido, mas impacta também na sua situação. Por quê? É como você vai resolver a parte do ICMS. Porque toda empresa do Simples que sai, né, da parte estadual, ou seja, continuar dentro do Simples, ou sair direto e ir para o lucro presumido, ela tem que levantar o estoque, tem que fazer direitinho, como fazer isso dentro do SPED, bloco H, como fazer as notas fiscais complementares de ICMS, tudo isso eu vou mostrar amanhã, tá? Tudo isso eu mostro amanhã. Arrasou demais, valeu pessoal, que bom, top aula, muito bom. O que é CBS e IBS? Ô Ricardo, eu não dei uma explanação total sobre isso, porque o foco hoje é simples, tá? Mas a CBS e a IBS serão os novos tributos, já são, né? Os novos tributos que vão substituir. Ó, vamos lá, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, tá? Vai substituir, todos esses tributos vai ser substituído pelo CBS, IBS e também pelo IS, que é o Imposto Seletivo. Legal? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Pronto. Aí os impactos acontecem. Só que a lei já está aprovada e a gente tem o começo das coisas, ou seja, a primeira parte, né? Agora em 26, é por isso que tem que começar agora a fazer as análises de planejamento para os clientes este ano, é este ano que tem que ser feito, tá? E tem também a questão que começa a CBS em 2027, os cálculos. Então tudo agora é preparação para mudança na reforma tributária. Por isso que todo mundo tem que dominar de verdade o que está acontecendo hoje e tem que saber já o que vai acontecer. Sabe por que tem que fazer? Porque ninguém vai entrar no sarcófago e ficar esperando, quando a reforma tributária acontecer, eu saio daqui. Não existe. Tem que existir hoje, né? Bom, que legal, meta batida! Parabéns, meta batida. Ó, seguinte, hein? Seguinte, um material fantástico, com muita qualidade, tá? Um e-book e também aquela planilha vai para você. Como? Presta bem atenção. Vou mandar para vocês, a minha equipe vai mandar para vocês amanhã por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia. Aonde? Lá no grupo VIP do WhatsApp. Tá vendo que é importante permanecer dentro do grupo? Então, o material vai lá no grupo VIP do WhatsApp amanhã por volta do meio-dia. Quem não tiver no grupo VIP não vai ter acesso ao material. Então é importante. Se você já está no grupo VIP, fica tranquilo, tá? Lembra, o grupo VIP só serve para mandar o material e falar que a aula vai começar. Professor, eu não estou no grupo VIP, ou senão, professor, eu estava, mas eu saí. Tá bom. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo do vídeo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter o link. Clica lá no link e entra para o grupo VIP. Não fica de fora para receber esse material e para saber a hora que a aula vai começar. É só para isso que a gente usa esse grupo VIP, tá bom? Então, amanhã vai o material para vocês, um e-book completo e também o link. Legal? Show! Pronto? O link não, né? Amanhã vai o e-book e também a planilha. Qual é o seu nível de comprometimento para a aula de manhã? Qual é o seu nível de comprometimento? De 0 a 10, coloca aí. De 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento? Não é comigo não, tá? Não é comigo, é com você mesmo, com sua carreira, com a mudança de nível de verdade,
com você. Qual que é o seu de 0 a 10? Qual é? De 0 a 10, qual realmente é o seu nível de comprometimento? Coloca aí, show, aê, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, seguinte, hoje nós fomos mais de 16 mil pessoas, 16 mil profissionais buscando conhecimento de verdade, buscando transformação nas suas carreiras, buscando entender, se atualizar, ser referência na região. Isso é bom demais, isso é fantástico, mas saiba, isso aqui é só o começo, é o começo da sua jornada, da sua revolução, é o começo de você realmente entender que o seu lugar é estar perto e junto de pessoas que querem que você melhore, mude de nível e seja um profissional diferenciado, reconhecido na sua região, tá? Então, sim, esse é um momento que você está tendo um delivery, experimentando o que é a nossa mentoria. E no final dessa semana eu vou te fazer um convite para você vir para um lugar onde você está acompanhado de mais de 5 mil profissionais que se ajudam todos os dias. Legal? Show de bola? Então é isso, hein? Muito bom! Amanhã, às 20 horas, não perca esta sua oportunidade. Vamos lá de novo aqui, ó. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, hoje já foi, né? Hoje foi o Simples Nacional, amanhã lucro presumido. Opa, eu apertei, né? Simples Nacional, lucro presumido. Lucro real na quarta-feira. Então amanhã lucro presumido, na quarta lucro real. E a mais importante de todas é do planejamento tributário. A aula do planejamento tributário é a mais importante de todas. Show de bola? Então é isso. Fiquem com Deus, mas lembre-se, amanhã às 20 horas eu estou aqui para levar conhecimento de verdade para você. Deus abençoe, com Deus, até mais, tchau!